Boa noite, gente. Tudo bem? 49ª Roda de Conversa. Estou eu aqui com o João Carlos Amador, que é publicitário e, além disso, vamos dizer assim, né? Ele é o dono do Histórias de Brasília. Tá? Instagram, Facebook, tem a página dele também, né? A gente fez a 20ª roda com ele, né? E eu acho que foi uma das que mais encheu, teve mais gente interessada. E um dia eu esbarrei ele no lançamento do livro do seu irmão. Sim, né? exatamente. O irmão dele é o do Minha Brasília. Então é uma família razoavelmente dedicada à cidade, né? Uhum. E é isso. Então aí eu falei, João, vamos fazer a roda de conversa lá em casa, ao vivo e a cores, e ele topou. Eu agradeço ele. Obrigado João, pelo convite. a roda é sua. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui. Bom, eu vim aqui falar um pouco sobre o que é o projeto, né? História de Brasília. Já existe há quase 10 anos esse ano, começou em 2014, no Facebook. Já agora minha rede principal é o Instagram, mas eu já estou no TikTok também, colocando muito conteúdo. Na verdade, eu reproduzo muito conteúdo do Instagram nas outras redes, né? Que é a minha rede principal. Então, apesar de cada uma ter sua particularidade, o Instagram é que tem maior engajamento e eu acho que o público maior está ali mesmo, né? E eu tenho mais identificação com essa rede, então eu coloco a rede que é a que eu mais gosto mesmo. Então, o Facebook foi onde começou, lá em 2014. Em 2016 eu fui pro Instagram e os livros começaram em 2016 também. Eles foram muito... Trouxe aqui alguns, deixa eu mostrar aqui, pessoal. Esse tem o 3, tem o 6 que foi lançado agora. Os outros já esgotaram, né? Mas agora o plano que todos sejam reeditados pela editora Senac, que é que está editando o livro 6, todos os outros foram independentes. Então realmente é bem trabalhoso ser um autor independente, embora eu tenha lucro com esses livros, né? Não é um lucro tão imediato, mas a venda supera o meu gasto com a impressão, com distribuição, eu faço tudo sozinho. Mas agora como editora eu estou muito mais confortável também e é muito menos trabalhoso, então eu vou ganhar os direitos autorais, eles fazem tudo, vai ser muito melhor para mim. E a distribuição é infinitamente melhor do que eu consigo fazer. Mas é um trabalho muito prazeroso também, fazer o livro. Eu faço ele todo, né? Eu diagramo, escrevo, então é algo que eu gosto de fazer. E tem a ver com a minha profissão, sou publicitário, mas eu sou redator publicitário, né? Então a parte de arte, ela fica muito nesses meus trabalhos paralelos. Mas é algo que eu gosto muito de fazer. E no meu tempo livre eu faço isso, faço vídeos, pesquiso, consigo pegar, as pessoas me mandam muita coisa sobre Brasília, então eu consigo pegar foto, por exemplo, eu trouxe alguns cartões postais aqui, que também eu coleciono, e são fontes de inspiração, e eu já publiquei muitas dessas fotos, são muito bacanas, alguns deles têm a mensagem do cartão, né, que torna eles muito mais ricos. Deixa eu passar aqui se me quiser ver. E é uma parte da nossa história, literalmente, que está aí, né? De pessoas que ou estão em algum outro lugar, vieram para cá, ou que estavam passando por Brasília e foram mandar para alguém. Então, esses pedaços da história eu gosto muito e as pessoas gostam. Eu acho que eles são universais, né? É um interesse universal para todo mundo que gosta de Brasília mesmo. E de onde surgiu a ideia de escrever de Brasília, falar sobre Brasília? Porque não é só falar de Brasília, é viver através de Brasília. Então, de onde surgiu esse sonho, esse desejo de falar da cidade? Eu sempre gostei eu não cresci em Brasília, né? Eu nasci aqui, meu pai é militar e a gente rodou bastante durante minha infância e adolescência, eu morei em muitas cidades. Passei por Brasília também, dos 8 aos 12 anos eu morei aqui, mas como meus avós moravam aqui em Brasília, eu sempre vinha nas férias, então eu tive esse vínculo com a cidade. Desde criança eu sempre falava assim para meus pais, eu vou morar em Brasília de qualquer jeito, não importa onde você vai morar. Nem era o plano, eles moram aqui em Brasília, até hoje meus pais, o pai está na reserva já, mas o plano dele era morar em Fortaleza, que é a cidade dele, quando ele se aposentasse. Mas aí eu e meus irmãos, a gente também sempre falou, vamos morar em Brasília, vou morar com a minha avó, sei lá, vou dar um jeito e não, vou morar lá. Eles acabaram ficando aqui por causa da gente. Então, esse amor pela cidade sempre existiu, mesmo não morando aqui. Então depois, já falando do projeto, eu sempre, lá em 2014, né, as redes sociais estavam muito no início, então realmente não tinha nada parecido com um resgate histórico de Brasília. Eu realmente fui o primeiro, me inspirei já numa de São Paulo, que já existia, São Paulo Antiga, existe até hoje,
Mas eu queria fazer um projeto diferente. Eu pensei assim, vou fazer algo que não é muito acadêmico, que é rápido, eu faço 2 parágrafos, ponho uma foto, acabou, tá ali, pronto para ser compartilhado mesmo. E é um formato que deu certo, eu chutei um formato, realmente não existia nada parecido. E deu certo, as pessoas começaram a colaborar, nem era meu plano inicial postar foto, ele começou com um texto só, colocava uma curiosidade e era isso, fazia um card ali ilustrativo. As pessoas começaram a me mandar muito material de álbum mesmo, assim, pessoa que tem um álbum em casa, olha essa foto aqui. E eu vi que isso dava muito certo, né? Que as pessoas se identificavam com o conteúdo, mesmo que fosse um conteúdo de família. Assim, a pessoa tirou uma foto ali no Conjunto Nacional, foto de família mesmo, que tem uma importância particular, mas que a pessoa se vê, não, olha como era o conjunto, tinha os neons, essa loja não existe mais. Então as pessoas começaram a se identificar e me mandam muitas fotos até hoje. Então acabou sendo um formato vencedor. E os livros foram disso. Eu também não pensava em livro, as pessoas começaram a me falar, por que você não põe esse conteúdo aqui do Facebook e transforma em um livro, para ter algo palpável mesmo, que a gente consiga guardar. E rede social é isso. Você vê na hora e depois a coisa desaparece, você não vai ficar pesquisando ali, né? Então a ideia do livro foi essa. E aí teve o 1, o 2, aí o 3 já é temático, esse aqui de crimes e mistérios. O 4 não é temático, o 5 é mitos e verdades, também das lendas urbanas. E o 6 esse agora da Praça dos Três Poderes. Como é que foi esse último da praça? Eles iam abrir a casa de chá, falaram contigo? Foi, exatamente. Eu fui chamado pelo Luiz lá do Visite Brasília, que é um site, um portal muito legal aqui em Brasília. O Senac estava pensando ainda, estava nos planos de reabrir a casa de chá. Eles estavam meio que um brainstorm assim, coletivo, me chamaram para ver se eu tinha alguma coisa a contribuir, se eu poderia pensar alguma coisa. Aí eu sugeri um livro, a gente não faz um livro só sobre a praça, que era um plano antigo que eu tinha já de fazer, estava meio engavetado, e com foco na praça, na casa de chá, né? Aí eles toparam, a ideia é muito boa, fazer um manual, um 6 agora, né? Para continuar a coleção. E aí eu fui atrás das coisas da casa de chá. Eu não tinha material sobre a casa de chá, quase não existe, mas eu fui atrás do Correio Brasiliense da época, consegui muita coisa legal, sempre tem, né? Desmistifiquei algumas lendas urbanas que eu mesmo achava que a casa de chá já tinha funcionado, que era um point, e ela nunca funcionou, nunca mesmo. As pessoas têm na cabeça que era um ponto de encontro, que as pessoas realmente se encontravam lá, perto para tocar violão, para beber. Ela já foi de turismo, né? Já, mas ela nunca tinha sido casa de chá. Nunca foi casa de chá. Era só uma agência de turismo. Não, ela foi durante essas décadas, né? Ela foi inaugurada não, ela nunca foi inaugurada, na verdade. Ela ficou pronta em 66 e ficou parada. O governo não conseguia uma empresa que tomasse conta do local como um restaurante, como um bar, seja o que for. Não tinha. Então ela era alugada eventualmente para exposições, para eventos, mas era coisa assim, de uma semana, por exemplo. Mas qual era o objetivo inicial de lá? Era o que é hoje, ser um café, não era nem um restaurante, era ser um café mesmo. Vender lanche, vender bebida, era isso. Mas tem certeza que não chegou a ter um café? O café não, mas teve um restaurante chinês. Em 74. Eu vi que era restaurante japonês. Não, era chinês, chama Rangon. Foi inaugurado em Rangon? Até 79. Então muita gente tem essa lembrança do restaurante chinês que realmente aconteceu lá. Foi muito sucesso. Então era muito badalado, era pequeno, né? Se for lá, o lugar cabe, sei lá, 100 pessoas. E os políticos e empresários da época procuravam muito ali a casa, o Rangon, né? Para almoçar, para conversar. Então ele foi muito badalado nessa época. Mas depois que ele fechou, não teve mais nada. Em 94 ele virou um centro de atendimento ao turista, até hoje, né, de alguma forma, ligado à Secretaria de Turismo. Mas ele nunca foi um restaurante mesmo. Restaurante assim, tirando o chinês, ele nunca foi uma casa de chá, como era o plano original do Niemeyer. Não, então é do Niemeyer mesmo o projeto. É do Niemeyer, projeto do Niemeyer. E ele fez em conjunto com o Lúcio Costa, né? O Lúcio Costa, eles se falavam muito, então o Lúcio Costa defendeu bastante o projeto da Casa de Chá, que ele foi uma intervenção na praça, ele não estava no projeto original da praça, né? Ele foi algo além. E a ideia dos dois, do Niemeyer e do Lúcio Costa, quando a praça ficou pronta, era essa. Não vamos fazer nada na praça. Ela é o que está aqui, tinha o Museu da Cidade ali no canto, tinha os 2 candangos,
e só. Mas aí a praça foi tendo mais coisas, né? Primeiro, o monumento adicional, o Pombal, que é um monumento super polêmico, né? Que foi Pregador de roupa. Pregador de roupa. Cara, é engraçadíssimo, né? Da onde que Juscelina achou que trazer pombos da... Acho De que a ideia Goiânia. não foi dele, Pois foi é, de a ideia alguma, foi de do Jânio alguma Quadros, foi da da esposa esposa, do Jânio tinha Quadros. sido uma mulher. E aí, eu lembro quando eu fiz um estágio no STF, e eles lá lavando ali a frente do STF, eu falei, por que vocês ficam lavando aqui na frente? Eles falaram, os pombos ficam fazendo as necessidades, vira poeira, depois e aí todo mundo aspira e fica dando problema respiratório. Eu falei, meu Deus, o tamanho do problema que é esse pombal é inacreditável. Pois é, e uma ideia muito louca, né? Porque foi a ideia da Eloá Quadros, ela gostava de pombos, e ela queria que a praça tivesse os pombos como as grandes praças do mundo. Os mendigos os São pássaros. Marcos, Não, era Veneza, sei lá que, Paris, era aquelas praças cheias de pombos. Então ela queria Já isso. tem pombo lá? Ah, tem. Pra caramba. E são pombos goianos, não de Goiânia. Pois é, Brasília Descendentes, não né? tinha pombos, eles importaram pombos de Goiânia Gente é uma cidade para ter pombo lá. E eles começaram a se reproduzir de uma maneira espécie absurda. endêmica que vem aqui As araras prejudicar. azuis tudo ali, pensei, caraca, velho, pombo, vocês estão me ridicularizando, cara, pombo. É. Aí tem uma lenda urbana sobre o formato, né, de pregador de roupa, que o Maia nunca falou exatamente por quê. Mas aí a lenda é essa, de que foi um recado subliminar para a dona Eloá, que fala assim, ó, o seu lugar Ah, é lavando roupa e não modificando a minha fiz praça. uma coisa dessa. Ele nunca, mas eu acho que é algo que ele falaria, pensaria pelo menos. Mas ele nunca falou, oficialmente. Agora vamos lá, uma curiosidade que eu tenho assim, cara, dizem que é teoria da conspiração. O Museu JK ali, com o símbolozinho do cara, aquilo ali realmente tem uma mensagem subliminar comunista por trás? Eu acho que não, assim, comunista não. Não julgaríamos, tá? Não, julgaríamos. Não, mas ele era claramente um jogo. Não, o Niemeyer não era um era crime. claramente Fato. comunista. Mas tem várias lendas sobre isso, sobre esses símbolos comunistas. O memorial JK é o mais famoso. Dizem que forma foice, o martelo, né, o pedestal lá. E realmente lembra. Eu acho que é algo que o Niemeyer faria. Com certeza. Ele nunca admitiu, ainda mais porque ditadura militar naquela época. Ele realmente... o projeto inicial do memorial foi vetado pelo governo militar, porque eles acharam... E ele era bem diferente, se pesquisar, eram duas foices, né? O projeto original do Niemeyer. Mas ele foi vetado, o Niemeyer teve que refazer e virou o atual, que eu acho que parece muito mais do que o primeiro. Né? O primeiro agora parece realmente uma foice. Mas ele sempre negou isso, ele sempre falou que não tem nada a ver, foi uma coincidência. Mas eu acho que é o que ele faria. Que loucura. Mas esse do museu não. Do museu eu acho que ele tem mais a ver com outra teoria da conspiração, que é a do Egito, né? Falou que Brasília tem a ver com o Egito. Então esse busto meio do faraó é o busto do JK. Brasília tem várias coincidências egípcias mesmo. A gente tem bastante pirâmide. Costumava Fala ver. do paralelo JK e Akhenaton. Akhenaton, exatamente, tem essa história muito, muito divulgada também, inclusive pelo próprio JK. Ele era um cara de marketing muito bom. Então ele fez marketing com tudo, com Dom Bosco, com Akhenaton. Ele mesmo, essa história começou com ele, né, com o JK, que ele visitou Akhetaton, que era uma cidade egípcia, 4.000 anos atrás, que ele visitou quando era jovem, né, o JK se formou lá em medicina, fez uma viagem pela Europa, visitou as ruínas dessa cidade, e nas memórias dele, ele fala que essa cidade me impressionou, porque era um pássaro igual a Brasília, tinha um lago artificial igual a Brasília, tudo igual a Brasília. E aí foi talvez uma inspiração para refazer Akhetaton nos dias atuais. Ele mesmo falou isso, JK. Aí começou a lenda, né? Começou a repercussão. E realmente, muitas pirâmides, que já eram obra do Niemeyer, então já seria uma outra pessoa. A teoria ela vai indo, né? O Niemeyer não estava, ele estava ali também para fazer pirâmide igual o JK queria? Acho que não. Mas tem toda essa mística, né? Tudo bem? Essa mística das pirâmides, que o Teatro Nacional é uma pirâmide. Tinha o prédio da CAESB também. O prédio da CAESB, que esse era uma pirâmide a sede da SEB. Mas esse era uma pirâmide de verdade, feita de propósito, com as mesmas medidas de uma pirâmide egípcia.
O Memorial JK é uma pirâmide cortada assim, né? Se for ver o símbolo da alvorada, que é isso aqui, né? É uma pirâmide, tudo é uma pirâmide, tudo são pirâmides, né? O Congresso Nacional, tudo tem essas formas egípcias. Dizem que o Congresso tem um H, que é uma letra muito forte na cultura egípcia. As rampas do Niemeyer projetava, se for ver, vários monumentos egípcios têm uma rampa. Mas foi uma faraó, uma mulher que ela fez o memorial dela, né? Exatamente, tudo tinha rampa. Tinha os guardiões ali na frente dos monumentos egípcios. Tem um paralelo com a catedral, que também é uma pirâmide. Tem ali os evangelistas, da mesma forma. Tudo João, falando sobre o H do Congresso, você já ouviu que no dia 21 de abril, no aniversário de Brasília, Brasília, né? É o dia que o sol nasceria. Você já acordou isso ali? Eu nunca vi, já falam que é uma lenda, assim, do dia 21 de abril. Mas realmente o sol, em alguns momentos, ele fica ali. Mas não é o dia 21 de abril o sol, né? Eu acho que outros dias isso acontece mesmo. Tem outra urbana que eu ouvi que tem debaixo ali daquela rodoviária central, tem cristais. Isso é verdade mesmo. Foi achado, tinha muito cristal, na verdade, o DF inteiro, né? Porque Cristalina aqui, por exemplo, aqui do lado, tem muitos cristais. Então eles, durante a construção da catedral, acharam uma mina de cristal. Na época valia muito, hoje em dia não vale nada. Não vale nada não, vale alguma coisa. Mas na época era usada para você fazer TV, né? TV de cubo, de tubo. Então tinha esses cristais, então, tinha muito mais valor. E aí o JK ficou sabendo disso, os engenheiros pediram, olha, achamos aqui uma mina de cristal, o que a gente faz? Porque o pessoal vai começar a vir aqui minerar e vai acabar com o nosso prazo de construção da catedral. E aí ele falou, cerca tudo, ficou ali 24 horas cercado, ninguém entrava, e eles cimentaram tudo, para ninguém saber, e continuaram a obra da catedral. Porque se espalhasse, né, ia atrair muita gente, o pessoal ia querer explorar. Não é embaixo da rodoviária? Embaixo da rodoviária, da rodoviária mesmo. Que foi achado. Mas ela foi cimentada e nunca mais vão achar de novo. Mas isso foi contado por engenheiros, depois foi comprovado. Na mesma linha das simbologias, né, das referências mitológicas e tal, entra também o sonho do Dom Bosco, né? Falar, foi aqui em paralelo 1520, leite, mel, né? Exato. Como é que o Juscelino falou, putz, vou me aproveitar desse lance assim, vou aproveitar do Egito, disso aqui, do momento econômico, tem uma junção das coisas aí, não? Tem, essa lenda, esse sonho do Dom Bosco, ele já era recorrente antes do Juscelino. Então, essa ideia de transferência da capital para cá é muito antiga, já é lá do José Bonifácio, mas ela ganhou força já no século XX, já tinha um movimento dos parlamentares e da bancada de Goiás, principalmente, de transferir a capital para cá. O próprio JK, quando era deputado, ele votou a favor da transferência da capital para Anápolis, porque já tinha esse plano, né? Queriam para cá, Brasília não tinha pensado ainda. E ele já usava o sonho de Dom Bosco para isso, né? Fala assim, entre o paralelo 15 e 20, pode ser muita coisa, é o sonho, mas eles falavam de Anápolis, falavam de Goiânia, falaram de um lugar ali em Goiás, não era Brasília ainda. Quando começou o plano de Brasília, o JK resgatou essa menção ao Dom Bosco, falou, não, é Brasília, não é Goiânia, não é Anápolis, é Brasília, e ficou Brasília, né? Botou logo o Dom Bosco como padroeiro, fez logo a ermida do Dom Bosco, falou, a ermida inclusive foi feita antes do lago existir, estava durante ainda a construção do Palácio da Alvorada, mas ele meio que queria que marcar isso, aqui é o lugar do sonho de Dom Bosco, aqui cruza os paralelos, em Brasília vai acontecer, porque está previsto por um santo, é uma profecia. E aí alimentou o negócio, pessoal, beleza, se ele já fez ali um monumento, a profecia vai se realizar, e realizou mesmo. Então, deixa eu entender, Anápolis quase foi a capital. Quase foi, era um dos planos, porque essa bancada era muito forte ali do pessoal de Goiás, tanto que eles apoiaram firmemente Brasília, o governador de Goiás da época, e desapropriaram as terras de Goiás, eles ganharam muito dinheiro por isso. Porque tudo aqui era literalmente Goiás, né? Então nós somos um sonho realizado. Exatamente. Somos um sonho realizado. A profecia ainda falta. A profecia Que loucura. Mas desses de conspiração, além do cristal, tem algum outro que você achou que era absurdo, mas era verdadeiro? Olha, tem um que parece verdadeiro, mas é falso. Que é dos túneis que ligam
os palácios, muita gente já ouviu falar isso, né? Tem um túnel ligando o Congresso ao Palácio do Planalto, tem um túnel ligando o QG da SMU ao Palácio do Planalto. Muita gente fala desses túneis, eles não existem. Claro, existem os túneis dos anexos, mas eles não foram construídos na época ali da construção de Brasília. Mas tinha muito essa lenda, porque o JK, ele quase não tomou posse, né? Teve um golpe ali, ele ainda no Rio, por causa de Getúlio, o pessoal getulista, então tinha todo esse clima de que talvez ele nem não chegasse a governar. Então essa lenda surgiu assim, porque achavam que o JK ia construir essas rotas de fuga no caso de um golpe que realmente, que nunca aconteceu durante o período, aconteceu depois, mas achavam que ele não ia governar, então, mas isso não aconteceu. Tem uma outra lenda similar, está nessa esfera, de que o Eixão e o Eixo Monumental foram feitos para pousar um avião, que também é falso, não foi feito para isso, o Lúcio Costa só queria uma pista muito larga, mas tá nessa lenda de que seria um avião de uma rota de fuga do presidente. Os urbanistas falam também das avenidas largas para criar uma ilusão de caso de uma manifestação não ser algo muito grande, sim. Né? A própria esplanada, né? Não, você juntar 1 milhão de pessoas ali parece pouco ainda, né? Mas com Napoleão, aquela questão de você padronizar as cidades francesas, rolou uma desapropriação muito louca. Por isso que a França, as cidades são praticamente iguais, são todas construções ali do início do século XVII, início do XVIII, para poder ter essa questão de gestão da população. É verdade. E Brasil foi muito isso mesmo, né? Tanto que a gente vê as manifestações parecem poucas, né? Pouca gente numa visão aérea. Uhum. E eles são muito facilmente dispersados, né? As pessoas se dispersam ali. Mas eu acho que o maior objetivo mesmo do Lúcio Costa era dessa monumentalidade, essa visão assim, da pessoa ser pequena perante o todo, né? Não sei, assim, desculpa entrar nessa discussão assim, mais política, mas tem uma foto assim de um dos coisas lá do Bolsonaro, que ele pegou aquela... Sim, todinha, até lá no final, poxa, até eu que moro ali, eu olhava assim, pô, essa foto tem gente pra caramba. Não, tem exatamente. Em ocasiões especiais você vê muita gente. Mas de um modo geral, né, manifestações mais normais, né, que a gente vê, mais habituais, corriqueiras, parece o conceito do pessoal ali na frente do Congresso. E foi o que aconteceu nas primeiras décadas, né? Esse fenômeno de muita gente é muito mais recente. Mesmo nas diretas, né? Você vê ali, não parecia tanta gente. Hoje em dia eu vou pro trabalho, 1h da tarde, eu pego encarramento pra cá. Coisa que 3 anos atrás era fácil, rapidinho, você chegava no trabalho. É verdade, agora tudo mudou, tudo está mais engarrafado, né? O eixo monumental também está muito engarrafado. Ele foi feito, uma ideia do Lúcio Costa é isso, ele pergunta por que a velocidade dele não é igual a do eixão. O eixão é maior que a do eixo monumental. Teoricamente deveria ser a mesma, a velocidade média. Mas ele queria que fosse menor para que as pessoas apreciassem os prédios, a monumentalidade. Então deixa menor, deixa mais devagar o pessoal olhar e faz sentido, né? Hoje em dia é devagar de qualquer jeito. Não, mas você cruza de maneira que no eixão você não cruza também, né? Exatamente, o eixão é muito mais uma passagem e não tem nada, só tem residência ao redor, né? Então dá para ser. Mas ele tinha essas justificativas poéticas das coisas do Lúcio Costa, que eu acho bem legal também. Uma poesia dele que eu acho bem interessante, muita gente pergunta por que são 6 andares aqui, né? Os prédios do plano piloto são 6 andares. O Lúcio Costa respondeu, podia ser 5, podia ser 7, eu escolhi 6, porque eu queria só uma altura razoável para não ter arranha-céus aqui no plano piloto. Mas aí de tanto perguntarem para ele, um dia ele falou assim, para que a mãe consiga chamar o filho para almoçar. E isso repercutiu, a gente ouve isso até hoje, mas não foi esse o plano inicial, ele só falou um dia porque perguntavam e ele queria falar alguma coisa. Eu gosto dessa e talvez pode, se é lenda urbana não, mas tem 6 andares, aí vai descendo mais para os 400, vira 4 andares, você tem esse horizonte, nosso céu, nosso mar. Ele está aí, aqui no céu. E ainda tinha isso de não ter prédios maiores que o Congresso Nacional, tipo, que ele fosse o prédio mais alto. Tinha isso, exatamente. Eu não sei se tem isso, então. Não tem isso, aí era uma das diretrizes. Não é a torre, não? Pois é, e depois ele foi sendo quebrado, né? Não, mas dentro do plano piloto, tanto é que não tem. Mas a torre já estava planejada, ela é um projeto do Lúcio Costa e já está no plano piloto original. Não pode ser mais alto que a torre. Que a torre ninguém consegue, mas do que o Congresso não deveria. Mas aí veio o Banco Central e passou o Congresso, que são os 2 maiores prédios aqui do plano piloto.
Mas aí depois veio Águas Claras, que já não é tombada, e aí passou muito mais, Guará. E também tem o fato de que Brasília é tombada pela Unesco, né? Então, assim, pô, é uma cidade projetada, ela nasceu do zero. Cara, Brasília é linda. Não se esse novo plano diretor conseguir Eu evitar, sou inclusive. fascinada por Brasília, eu acho lindo demais. Então, assim, cara, tinha que ter uma lei ali para fazer com que o brasileiro respeitasse o mínimo possível, né? Que, tipo, nosso céu é lindo, cara. Nós somos uma das poucas cidades que a gente consegue enxergar o horizonte. Que a gente vê o sol nascendo, o sol se pondo. Mas aprende maravilha quem ali, né? respeita e ama quem conhece. As pessoas não leem, não estudam mais, não escutam mais essas histórias de Brasília e pra elas não estão nem mas aí. assim, o brasileiro tem jeito pra tudo, né? Então, assim, se não tiver uma lei pra impedir que o cara vá lá e estrague o nosso céu, o cara vai estragar o nosso céu. Olha pra Águas Claras. Águas Claras não é Brasília, mas já nasceu destruída. Você já né? ouviu essa história de que ela tinha o plano, não sei se já viu também, o plano original dela, arquitetônico, era pra ser parecido como se fosse tipo o Sudoeste, coisa assim? Sim. E aí não tinha lei, cagaram Não, com tinha, tudo. mudaram, Mudaram. alteraram, tiraram o teto de Brasília na Tal época. jeito brasileiro. Tanto é que o prédio do meu cunhado tinha sido construído antes e aí os donos do prédio, inclusive, ficaram muito fulos de que quem deixou, que esperou para quem já estava sabendo ali que ia rolar, esperou, aí foram construir a fundação muito maior e puderam fazer prédios, aqueles espigões destruíram horrorosos. aquele trem ali, cara. Paulo Otávio, né? Mas não se preocupe, ele continua fazendo ainda muito estrago, ainda tem muito projeto ainda. Se ele Quando puder, ele tiver a área vivo. verde que ele vê, ele quer Mas vamos ocupar. focar aqui, só um segundo. Como é que você começou? Assim, o zero, qual foi o ponto zero? Você fez o site, falou com alguém já sabia muito a respeito? Então, a ideia inicial, a primeira história publicada, inclusive, foi sobre o Nilson Nelson. Foi daí que surgiu a minha vontade de fazer, a minha ideia, né? Eu conversando com uns amigos, um dia, 10 anos atrás, alguém falou sobre o Nilson Nelson. Eu falei, e aí, o Nilson Nelson, quem era? Aí eu sabia que era, tinha sido um jornalista, mas eu fui procurar no Google e não tinha nada, zero sobre o Nilson Nelson pessoa. Tinha sobre o Nilson Nelson estádio não, ginásio. E aí eu pensei, caramba, como é que uma coisa tão relevante como essa não tem nada no Google? Foi aí que eu pensei, vou criar uma página, o Facebook era grande página, falando sobre isso. O primeiro post foi do Nilson Nelson. Peguei um material que eu já tinha, escrevi e está lá até hoje. E aí comecei, aí eu vi que fez muito sucesso, aí comecei a fazer várias outras coisas. Mas a ideia foi essa, assim, eu vou botar online alguma coisa que eu não encontro no Google. Que ano que foi isso? 2014. 2014? Faz 10 anos Quem agora. foi Nilson Nelson? Conta um Foi um pouquinho dele. jornalista, né, muito famoso aqui em Brasília, um gaúcho, ele veio pioneiro, trabalhou na Rádio Nacional há muito tempo, e ele era narrador, narrava futebol, basquete, equitação, era um cara muito querido, muito famoso. Em 87, quando ele morreu, eles mudaram o nome do ginásio, que era Presidente Médici, e mudaram para Nilson Nelson. Então foi uma das primeiras mudanças ali de nomes ligados ao regime militar, que depois vários aconteceram, teve o Ana Lídia, teve vários outros, mas começou ali no Nilson Nelson. E é um cara que merece homenagem, é um cara muito importante e que a gente não lembra muito dele, né? Ninguém lembra direito, quase não há fotos do Nilson Nelson online mesmo, mas é um cara muito importante mesmo para a cidade. Eu achei que era até mais antigo a História de Brasília. Não, tem 10 anos já. Qual aqueles sites da sua época lá, o Orkut? Mirk, né? Tem o Mirk. Mirk, maravilhoso. O Mirk, eu estava muito Mirk. E com os encontros, inclusive. Encontros lá na 109. Quem já foi nos encontros Aí sabe. você fez um artigo sobre o Nilson Nelson. Nilson Nelson, eu fui colocando vários outros. Falei sobre a Feira do Paraguai, antigamente, que era aqui na W3, e vários outros. Fui falando sobre Lúcio Costa e outras histórias interessantes, mas o primeirão mesmo foi o Nilson Nelson. A Feira do Paraguai começou na W3 antes de ir pro estacionamento? Antes de ir, ele ficava ali, não sei se alguém ali lembra. Onde? Ficava ali, era uma feirinha ali aqui na 4, né? Na 504, o pessoal juntava ali no estacionamento, vendia as bugigangas do Paraguai. Aí o governo transferiu lá para o estacionamento. E ficou um tempão lá. Ficou. Ele transferiu, na verdade, várias feiras que estavam espalhadas lá para o estacionamento do Mané Garrincha. Aí depois pegou mais outras feiras e transferiu para a atual, em 97 Feira já. dos Importados. Exatamente, virou a Feira dos Importados.
mas realmente não dava mais lá, você não tinha mais estacionamento, né? E é Era só novo, feira. né? Assim, 97 para cá, assim, tem 26, Mas não 27 é anos, tanto mas tempo, não é né? tanto tempo. Exatamente, não é tanto tempo. E se estabeleceu lá, virou um shopping, né? Virou realmente um shopping, às vezes mais caro do que o shopping. Exato. E tem uma curiosidade muito grande, assim, eu particularmente gosto muito das histórias que eu leio, principalmente para concurso público, de Juscelino Kubitschek. Ele realmente era tão amado assim na história de Brasília, porque assim, a Sara Kubitschek, ela fez história em Brasília com o hospital, ela tinha ideologias comunitárias, sociais muito fortes, Sim. tanto é que o Hospital Sara, ele tenta manter toda essa integridade do sonho dela de ser um hospital acessível, apesar de ser um pouco mais limitado ali, considerando ser um público não público, né, porque é uma economia mista. Mas Juscelino, de fato, era tão respeitado quanto prega-se a história? Não, ele era muito, muito amado. Claro, ele tinha muitos inimigos, muitos mesmo. Político. Tanto que a Constituição de Brasília tinha muito mais gente contra do que a favor. Só deixaram o projeto de Brasília passar no Congresso, que achavam que ele não ia cumprir e ele ia se enterrar politicamente. Tanto que quando Brasília estava prestes a ser inaugurado, viram que ia dar certo, houve uma grande mobilização da oposição para uma CPI, para paralisar as obras, para ver os gastos. Eles sabiam que ele ia conseguir, mas ele já não conseguiu mais. Mas ele era muito amado mesmo. E era um cara, o Carlos Lacerda, que era foi o grande inimigo político dele, e depois ficaram amigos no fim da vida dos dois. Inclusive tem uma teoria da conspiração de que mandaram matar os dois, né? Ele falou uma coisa bem interessante. Ele falava assim: se você não quiser ser amigo do Juscelino, fique 3 metros longe dele. Porque ele chegava perto, começava a conversar, e você já gostava dele, era amigo de infância do cara. Ele era mineiro, conversador, assim. Gostava de dançar. E ele era médico, inclusive, como ele era médico e na falta de outros médicos parteiro também, de conta a lenda, ele fazia partos, ele resolvia um bocado de coisa, ele era todo da galera. Sim. Tanto é que tem uma casa no Guará que hoje é um centro de saúde mental, que foi uma das primeiras casas de Juscelino Kubitschek aqui em Brasília, né? Antes de ser o Catetinho e tal. É uma casa, hoje é um centro de saúde mental. Então vem várias pessoas de vários estados, eles recolhem essas pessoas que a família meio que despreza, e eles ficam ali, perto do tratamento ali do lixão ali no Guará. Mas Juscelino Kubitschek morou ali durante muito tempo, até o nascimento da primeira filha dele. Precisar de uma pauta para a futura história de Brasília, precisar de imagem, tudo. Essa é uma boa. Essa eu não Porque é conheço, não. concurseiro, né? A gente tem que saber essas coisas. Mas eu estagiei lá na faculdade, lá é um instituto, tem uma história muito bonita. É uma casa muito bonita, tem muita história, tem muito retrato de Juscelino. Eles mantiveram, fica no Guará, é próximo do tratamento ali do lixão, não vou conseguir te dizer exatamente, porque tem muitos anos que eu estagiei lá. Mas assim, tudo que Juscelino tocou ainda existe na casa. Eles não reformaram absolutamente nada. Sim, restauraram muita coisa, mas não tiraram absolutamente nada do que Juscelino tocou. É uma casa assim bem cultural mesmo. Dizem que trouxeram a saúde mental para aquela casa justamente para poder manter também um pouco desse carinho que a Sara tinha por pessoas necessitadas, porque uma das filhas dele era especial, Sim. né? Então, como ela tinha um carinho muito grande com Na as verdade, crianças... a Márcia, ela tinha muitos problemas de saúde, né? Sim. A primeira eram só físicos. Não, ela Também tinha mental. problema de saúde. Tanto é que o Hospital Sara Kubitschek foi justamente para ter em Brasília um centro de tratamento para filha deles. Porque Mas era de coluna, ela tinha um problema. não era mental, pra mim era só físico. Não físico, mas a Sara, ela tinha um carinho especial por pessoas doentes, carentes e tudo mais. O que eu ouvia dessa história era que para todo mundo precisava ir pro exterior para se tratar. E aí a Sara com essa preocupação de tipo, não é possível que a gente não consegue ir, que o Brasil mesmo tenha esse cuidado. Exato. E aí ela fez questão, queria que houvesse, que os hospitais de referência, etc., fossem aqui. Sim. Qual a sua primeira história que acho que você estourou mesmo, que você realmente começou a aparecer mais? Viralizou. Olha, boa pergunta. Eu acho que foi a da Vila Mauri. Não sei se todo mundo já conhece, que é aquela cidade que foi submersa, foi inundada pelas águas do Lago Paranoá. Hoje já foi muito falado, tem um programa na Globo sobre isso, é muito falado, mas na época não tinha nada sobre a Vila Mauri, quando eu comecei ali no Facebook. Então acho que despertou muito isso, foi uma história muito compartilhada, por um resgate mesmo, assim. Depois virou pauta em todos os veículos, até hoje as pessoas falam, tem uns mergulhadores que vão lá e retiram objetos do fundo do lago, que foram dessa Vila Mauri, que na verdade era uma grande invasão, a Vila Mauri foi isso. O pessoal chegava
os operários chegavam dos outros estados, principalmente as famílias, né? Porque nos acampamentos ali das construtoras não podiam morar mulheres nem crianças, não podiam morar as famílias. Então o cara chegava lá sozinho, mas vinha com a mulher e com os filhos, eles iam morar onde? Aí iam fazendo barracos por toda a cidade. Esse da Vila Mauri concentrou muito disso, né? Então chegou a ter 20 mil habitantes, muita gente, e era um lugar que eles já sabiam que ia ser inundado pelo Lago Paranoá, que estava enchendo ainda. Ele terminou de ficar cheio em 1960. Então, essa história virou um pouco de lenda urbana, né? Diziam que morreram pessoas afogadas, nada disso, ninguém morreu, a água encheu muito devagar, a Nova Cap tirou todo mundo e levou para Sobradinho, Gama e Taguatinga, estavam ali com cidades começando. Tem muitas famílias descendentes desse pessoal da Vila Mauri até hoje, e a vila está lá, assim, até hoje, pelo menos alguns restos, né? Tem um grupo de mergulhadores, eles ao longo dos anos resgataram muita coisa da Vila Mauri, e eles querem fazer um museu, ia ser bem legal se conseguisse, né? Um museu com esses objetos e contando a história do que foi a Vila Mauri. Eu vi pouca foto da vila antes de inundar. Pois é, só tem umas duas, realmente umas duas. Eu só vi foto embaixo da água mesmo. Não, tem da vila como era mesmo, até no livro 1, porque eu não trouxe. Ele tem uma foto, que é do Paulo Manhães, um fotógrafo que tirou essa foto clássica, que mostra a amplitude, e no fundo ali você vê os ministérios e o Congresso sendo construído, que ela ficava muito perto, né, ali. Então, geralmente o pessoal que trabalhava ali nas obras da esplanada, eles montavam seu barraco na Vila Mauri. Então o pessoal está tudo ali. Mas só tem duas fotos. E as histórias de mistério de Brasília, né? Tem muita lenda coisa. urbana, a loira da nave 3, os fantasmas, os candanges. Tem muito. Inclusive um legal que a gente até contou no outro programa foi do fantasma da 407 Norte, que é uma lenda urbana assim, que eu não sei onde começou. Aí eu fui pesquisar. Foi até meu pai que falou a respeito. Ele seria um motorista do Itamaraty que morava lá e morreu. Exatamente. Eu fui pesquisar e realmente isso aconteceu. Um cara que morava lá no bloco, acho que é o bloco D, eu fui lá nesse bloco. Ele era do Itamaraty, ele morreu afogado no lago, ele foi, um belo dia foi pescar, ele não sabia nadar, então ele saiu do trabalho, foi lá pescar, o barco virou e ele morreu afogado. E aí dizem que, aí ele morava no Rio, né, a família no Rio, a família voltou para o Rio, era um apartamento funcional, dizem que ninguém conseguia mais alugar nem morar nesse apartamento, mas claro, aí já é lenda urbana, né? Deve estar lá ocupado até hoje. E qual foi o crime de Brasília que mais chocou ali nas tuas pesquisas? Ana Lídia, sem dúvida, Ana Lídia. Até hoje, ela é de 73, então foi 50 anos ano passado. Até hoje repercute, está nesse livro aqui, inclusive, né? Que é a fotinha dela. E a Ana Lídia, assim, por tudo, né? Acho que pelo conjunto da obra. Primeiro por ser um ineditismo, um crime bárbaro numa cidade jovem. A gravidade. Exatamente, exatamente, um crime muito chocante. E os supostos envolvidos. Os envolvidos também, muita gente, filho de ministro, filho de senador, foram os dois principais acusados, né? Mas tudo indica que foi o irmão dela, tinha uma dívida de drogas, e era um pessoal ali muito próximo, ele vendeu ela para pagar a dívida, mas a ideia não era que ela morresse, era que ela recebesse um resgate por ela, tanto que quando ela sumiu, houve um pedido de resgate para o pai dela, era essa ideia, ganhar dinheiro por meio da Ana Lídia. Mas aí depois a história fica nebulosa, mas provavelmente o que aconteceu, esse cara chamava Raimundo Duque, que foi o principal sequestrador, que era inclusive amigo da mãe da Ana Lídia, trabalhava com ela. Ele já era um pedófilo conhecido da polícia, um cara viciado em drogas, então dizem que ele um belo dia ficou muito doido e matou ela sem querer, né, com efeito de droga. E aí desovou o corpo ali perto da UNB, mas não era a ideia inicial. E eles estavam na fazenda de um deles, o filho do senador Lico Rezende, o Rezendinho, né, que também foi indiciado. Os caras chegaram, quase foram presos, mas não foram. Mas então tem muito dessa história por envolver gente Paulo da Otávio política. Também. Pois aí se envolve essas pessoas, né? Paulo Otávio, Collor, Nelson Piquet, que eram pessoas, eles nunca foram indiciados de forma alguma. Mas aí começou a surgir esse boato de que eles estariam envolvidos. Eu acho que não estavam, assim, porque falando com várias pessoas dessa época, todo mundo, tinha um grupo de jovens, né, dessa época, que eram, a maioria filhos de políticos.
e estavam todos eles, né? Collor, Nelson Piquet, que o pai dele era o ministro da Saúde. Então todos eles foram interrogados em algum momento. Mas aí, principalmente do Collor, na eleição de 89, essa história foi lançada de que ele estaria envolvido na morte da Ana Lídia. E até hoje a gente ouve falar disso, né? Mas não tem assim, pelo que eu pesquisei, ele não aparece, ele era bem novo, né? Na época era adolescente, quase. Ele não aparece em nenhum momento nos inquéritos. Quais foram os dois acusados? Esse Duque? Rezendinho, o Duque e o irmão dela foram presos, eles ficaram 1 ano presos. Ah, o irmão? O irmão dela e o Raimundo Duque foram presos. Mas aí quando entrou na investigação, esse pessoal que era o Rezendinho, filho do senador Rezende, aí a investigação mudou, aí as provas sumiram, e aí realmente eu acredito que houve uma interferência ali lá de cima. E aí os dois que estavam presos foram soltos, porque não havia provas, realmente não havia. As provas eram muito inconclusivas, por exemplo, acharam camisinhas usadas perto do corpo dela. Uma prova que sumiu, ninguém sabia mais, tinha rastro de moto ali, de pneu de moto próximo ao corpo dela, também ninguém jamais analisou a moto, comparou com a moto de ninguém, então as provas foram desaparecendo, ou não sendo investigadas, então realmente não tinha como manter os dois presos, né? Mas eu acredito que estavam envolvidos esse pessoal. Você já viu aquele caso eu acho que o pai do Collor, sim, do ataque atirando dentro do Senado. O Arnon de Mello. Vocês não conhecem essa história? Sim, que é maravilhosa. Essa história é cabulosa. Não foi em Brasília? Ou Rapaz, foi dentro do Senado Federal. Durante uma sessão. Durante uma sessão, ele tinha um desafeto do Estado, Alagoas. Isso. E aí tá lá que ele aqui e o desafeto ali. Você tem essa história aí? Ambos estavam armados, eu sei que ele estava armado. Ele errou, né? E aí ele quis atirar no cara. E aí ele conseguiu errar o tiro, acertou num outro. Este outro. Não tinha nada a ver com a história. Este outro estava de suplente para uma outra pessoa e estava no último dia do seu. E ele morreu na frente de esposa e filho que estavam indo ali para poder. Último dia de trabalho e tal. Esse cara morreu de graça. O desafeto dele não faleceu, tinha 400 milhões de testemunhas e nunca aconteceu, obviamente, nada com o pai do Collor. Durante uma sessão legislativa. Arnon sendo preso, Arnon... Nada aconteceu, acho que ele foi reeleito, governador, ficou por isso mesmo. Vocês tocaram nesse assunto, fica a dica aí, tem um podcast muito legal chamado Collor vs Collor. Alguém já escutou? Não. Espetacular e conta a história da família, fala do crime do pai, fala dos moleques aqui em Brasília, das divergências, das tretas que tinha do Fernando com o Pedro e de como acabou e como... Cara, um trabalho primoroso de pesquisa, de curadoria. Collor vs Collor. Vou colocar aqui Quando é que você vai mudar a história de Brasília para conspirações de Brasília? Isso dá audiência. Eu tenho um plano de fazer um podcast só sobre isso aqui. Estou planejando ainda. E a gente fala de Ana Lídia, fala de Galdino, fala de um monte de coisa, deixa eu ver aqui. E do jornalista, não morreu um jornalista? Sim, tá aqui também. Aquele crime chamou muita atenção. Esse crime foi muito, deixa eu achar aqui, ó. Como é que ele chamava, né? Cadê? Tá bem aqui. É esse aqui, ó, Mário Eugênio. Mário Eugênio. Foi em 84 que ele morreu. Era o Gogó das Sete que chamava, né? Era um radialista que ia atrás dos crimes e tal. E foi um crime muito polêmico, né? Ele foi assassinado na Rádio Planalto, setor de Rádio TV Sul. Porque ele estava investigando um esquadrão da morte envolvendo a Secretaria de Segurança Pública. Então, quando chegou no secretário de Segurança Pública, a coisa foi indo, né? Começou com... Tinha um pessoal da polícia, tinha uns soldados do exército, todos eles estavam envolvidos, foram presos. Mas quando chegou lá em cima o negócio, aí a investigação acabou, degringolou, os caras chegaram a ser presos, mas foram logo soltos. E o único que ficou preso mais tempo era um chamado Divino 45, aqui, ó, aqui uma foto do... o Divino 45. Divino 45, que era um policial também. Foi ele quem atirou ele que realmente matou o Mário Eugênio. Mas teve muita coisa esquisita. Teve gente que morreu, se matou na prisão, morreu mesmo, será? Então, teve um cara que sumiu. Então, foi um caso muito, muito estranho. E ali, no início da redemocratização, então isso chamou a atenção do Brasil inteiro, porque queriam investigar isso, né? Quando
quando o José Aparecido assumiu, que foi o governador que assumiu o DF, ele colocou como pauta, resolveu o caso do Mário Eugênio, que tinha sido ali em 84, começou em 85, mas nunca resolveu, no fim das contas, nunca resolveu a contento, né? Então está meio aberto esse caso até hoje. Né? Tá ali na Mas é Mandiota. aquela sua pergunta do Juscelino, aqui a Sara não se fala muito nela. A Sara não era muito importante, mas o Juscelino, no dia que ele morreu, o enterro dele, esse eixão, todo lugar que passou o caixão, lotado de gente, era Exatamente. uma multidão. 80, né? Foi 79, Porque as 76 pessoas, que ele morreu. 76. as pessoas vieram para Brasília, aqui construíram sua vida. Então ele representava isso, né? A vida deles. E, olha, foi apoteótico. Eu imagino O dia que eu caixão não tinha dele- nascido ainda, mas eu queria estar presente. Meu avô falou que teve com o Juscelino 2 vezes e sente muito orgulho de ter apertado a mão dele. Pois é, né? Tem Não, era adorado. Sim, muita gente gostava dele. E tanto que ele representou até hoje, né? A gente fala do Juscelino, ele tem uma aura, uma mística, né? Do grande presidente do Brasil. Claro, teve seus erros, não foi tudo acerto. Mas o legado que ele deixou, ele superou Getúlio muito. E o Getúlio sempre foi muito forte. Não, e um homem com visão, né? Trazer a capital por aqui foi realmente. Aí abriu essas estradas, veio a indústria automobilística. Exatamente. Ele mudou o Brasil. Mudou o Brasil. Mudou, sem dúvida, sem Foi dúvida. Mas ele podia ter feito a cidade num lugar com praia, né? Ah, não, com Quem você certeza. considera hoje o melhor acervo, vamos dizer, de fotografias da construção de Brasília? Tipo assim, pô, a gente tá afim de ver umas fotos Ah, de arquivo maneira público. que ninguém... Arquivo público, sem dúvida. Arquivo público do DF. Online ou pessoalmente? Pessoalmente, não tem. Onde fica? Lá no. Sabe onde é o Detran, ali perto do. Atrás do autódromo. Exatamente, atrás do autódromo. É só ir lá e O pegar. depósito ou o Detran mesmo? Perto do Não, Tribunal É de do lado, é Contas? no. Esse. Ah, perto do Tribunal de Contas. É a sede mesmo do Detran, atrás do Buriti. Sim, Na entrada pro noroeste. Ali. entendi. Eu sei que ali tem um arquivo Chama público, então arquivo ele é, público. ele é aberto ali para aberto, visitação. qualquer um pode ir lá pegar, pesquisar e pegar as fotos. Tem que levar um pendrive ou eles mandam por e-mail. Eles não têm esse acervo online, não sei por que poderiam ter. Isso da época da Falta de- construção. Na verdade, Tudo bem de depois. interesse. Mas a construção é que eles têm um Tipo- arquivo da Nova Cap. Que Tipo registra essas tudo. fotos aqui, uma dessas Eles levam antigas as assim. escolas, Sim, né, tem assim, muitas, arquivo, muitas. é bem legal. O Capetinho ainda tá ativo? Tá. Reabriu o museu, é um museu muito interessante. É lindo, é lindo, Sim. né? Ali é um Eu grande vi lugar. umas fotos da época das obras lá naquele parque, tem um museu naquele parque que fica atrás do Congresso, né? Tem aqui nessas. Tem um parque com árvores, não sei se é Ah, sim, ali é o Bosque, Bosque dos Constituintes. Isso. Isso. Ali tem um local lá, agora que eu fui lá, Quando tem tem- várias fotos. Tem o da época do museu Tem. do Oscar Niemeyer. Do Oscar e Niemeyer, tem logo exato. bem perto É o da pista aqui espaço tem um Oscar outro. Niemeyer e o espaço Israel Pinheiro, um Esse do lado aqui. do outro. E eles têm exposição lá de fotos da construção, é bem interessante Isso também. eu achei bem interessante. E é um lugar, até no livro 6 eu até falo de cada um deles. E eles são pouco explorados, né? Porque poderiam. Aliás, tem um evento ou outro ali, e aí o pessoal vai, mas ninguém Nunca passa por fui ali. lá. As divulgações de Você falou Brasília do são muito Capetinho, pobres. Você falou do Capetinho, lá é muito legal. Capetinho é Recentemente, excelente. Nossa, eu lembro do vestido da a gente Sara do foi com casamento. os sobrinhos recentemente, meus sobrinhos mais novinhos, assim, de 9, 7 e 5 anos, adoraram. E tem aquela fonte lá atrás, você já Sim, foi ver a sim. fonte? Você sabe da história da fonte? Inspirou água de beber, né? Do Vinícius Exatamente. e Vitor Jobim. Não, pode. Inspirou eles fazendo a música Água de Beber, foi daquela fonte. Tem uma mesa do Juscelino que fica perto da Unipaz, ou coisa Sim, assim, uma tem, mesa enorme de exatamente. concreto. Ele faz. Que eu nem sei em que estado anda. A última vez que eu vi alguma notícia, ela estava bem deteriorada. Mas tá Pois é, porque Tá o pessoal, bem dedicado ela tá lá. ali, algumas pessoas sabem o que é, outras pessoas não sabem. Aham. E tá ali, é a ação do tempo, né? E era uma mesa que ele costumava fazer reunião e tal. E onde que tá? Perto da Unipaz, no Parkway. Parque Tem mesa Way. JK e tem uma entrada de terra. É Essa eu lá. não conhecia. Muita Ah, tá gente no vai lá meio do fazer nada, trilha, assim? vai É. pra ali, né? É. Então, na Não, tem propriedade. escola, é no Parkway, nesse lugar mais rural, assim. Tá lá. É próxima à casa do Oscar Niemeyer? Não, ela é mais afastada.
Mas tem uma indicação lá, acho que até no Waze ele tem ali, você consegue achar. Mesa do JK. Mesa do JK, é. Vamos visitar. E a influência do rock também, né? Aqui que a gente tem, porque tem gente que assistindo essa live no Brasil todo e gosta sempre de falar desse tema que o rock é nosso, né? Sim. Porque quando a minha família chegou aqui no Brasil, meu pai era estrangeiro, e a gente chegou em 82 e logo em seguida meu pai montou um pub. E foi um pub na Asa Norte, porque ele veio com essa influência de fora, de rock, né? E aqui o pessoal que era jovem, os músicos daqui, o Capital e Renato Russo, todos já com essa influência porque tinham morado fora do Brasil. Exatamente, sim. Filhos de diplomata, filhos de ministro, né? E aí a gente ficou com essa pegada do rock pra gente, né? Brasília é a capital do rock, ainda é. Embora hoje em dia outros ritmos acho que sobrepujaram ao rock, mas a gente tem muito isso, né? E tudo começou aqui, todo mundo aqui tem alguma influência, eu acho, de ou Legião, ou Plebe, ou de alguma forma, né? Tem rock aqui. E não sei se vocês já viram umas placas daquele circuito do Rock Brasília, Já, em alguns lugares. Sim. É uma iniciativa bem legal também do Felipe Seabra, ele que idealizou. Acho que só são 3 hoje em dia. Eu vi o projeto dele, são mais de 40, mapeados em todos os lugares. Fizeram 3, aí mudou o governo, não foi refeito mais, né? É um clássico esse. Total. Interromper obra, interromper Aí as projetos. placas vão se deteriorando, não estão mudando, mas eu espero que alguém faça alguma coisa e reative esse projeto. Dê Né? continuidade. Ele é muito rico. Eles estão valorizando de novo essa história do rock, né? Tiveram vários eventos e acho que eles estão colocando isso aí de novo. Sim, exatamente. Aí tem o Eduardo e Mônica lá no parque, né? Que é Aquela estrutura, monumento. sim. Pois é, tem muito isso. E os filmes também, né? Teve o Eduardo e Mônica, Floresta Caboclo, que resgatam mesmo essa história que é muito nossa, mas é que vai para o Brasil todo, né? O Brasil todo conhece o Parque da Cidade. Tem os turistas, às vezes eu falo com alguns turistas, eles querem ver isso. É o Parque da Cidade, é onde o Eduardo foi, então o Lago Paranoá, são essas coisas que estão mais nacionais. Então né? tem o roteiro das músicas, então. Pois é, devia ter, não tem do Legião. É um projeto que eu vi alguém fazendo também, não sei se foi o Felipe sabe também, de fazer tudo que é citado pela Legião, aí tem Ceilândia, né, lote 14, que não existe, ele só botou um lote 14 aleatório, né? Não tem nenhuma quadra, né? Não tem, exatamente, não tem, né? Aí quem vem em Brasília, eu quero ir no lote 14, mas dá onde? Vamos ali, tem ali na 700 e pouco. Exatamente. Olá, tudo bem? Boa noite. E o Eduardo e Mônica, você conhece, né? Eu tenho mais alguém que sabe quem é o casal, né? Que Sim, é verdade. Acho que ele é diplomata, mora até fora do Brasil. Acho que é do México, né? Ele mora no México. Que foi quem inspirou o Eduardo e Mônica mesmo, eram amigos do Renato Russo. Eu brinco que a gente devia trazer eles pra roda. Ia ser bem legal. Não sei se eles estão aqui em Brasília de novo, não sei não, né? Mas eles já devem estar de saco cheio de falar disso, né? Acho que de vez em quando, quando o filme saiu, eu vi entrevista deles em todo lugar. E acharam eles, né? Então muita gente rememorou e tal. Mas ele já não morava no Brasil, não. Tem um filme também chamado Entre Quadras, que eu não sei se vocês já viram. Sim, tá sendo rodado, né? Entre Quadras. Não, acho que ele já tá pra... Já tá finalizado? Acho que eu tinha recebido um trailer dele. Pois é, esse trailer, ele é de uns anos atrás, e eles estão fazendo esse filme agora. Que é o das gangues, né? Fala sobre as gangues. Sobre crescer em Brasília, sobre exatamente. ser esse jovem nessa época de Eles 80. estavam gravando lá na Asa Norte, naqueles prédios esquisitos, né? De lá. São lindinhos, eles são incompreendidos. 107, né? 107. É Fizeram Torre de várias Moda. gravações lá. Não, pera, tem a quadra que é a 5 e a 6. Não, é lá, É na 7. É a 107. Que é uma de arquiteto, gente. O brutalismo, eles são 3 blocos ali. Brutalismo maravilhoso. Eu acho muito legal, eu gosto. Incompreendido também. Pois é, muito legal. E são muito valorizados, né? E Acho se que- dizem que são apartamentos, não. Pois é, mas- Os diferente. apartamentos não encostam no outro, você não ouve o vizinho. Exatamente. Eu acho que o terreno Diferente de é meio Águas estranho. Claras. Aí eu fiquei sabendo que esses prédios foram feitos para o Itamaraty ocupar. Mas a Asa Norte era um deserto. Um deserto, Um exatamente. deserto. Aí ninguém quis e vieram todos para a Asa Sul, mesmo em apartamentos piores. Né? Pois é, não tinha nem a ligação entre a W3 Sul e a W3 Norte, tinha que fazer uma volta gigante para chegar na Asa Norte. Não tinha infraestrutura, não tinha supermercado. Realmente só a partir dos anos 70 E aí ninguém começou quis ali. ir para lá. Mas os apartamentos são muito bonitinhos. Muito Até bom, hoje gente. fica um pouco isso, né? Aí Asa é Sul um- mais movimentada É, e a- Asa Norte mais quietinha. A UNB assumiu. Foi, esses 3 prédios, inclusive, foram de arquitetos da UNB. A E Norte, a ela é UNB mal ocupada, ficou com né? eles. Ficou, exatamente. Mas aí acabaram, Não só shopping. fizeram os 3 e acabou.
Mas é porque... O eixão da Asa Norte só tinha uma saída na 6 e uma lá na 14, Pois 16. tinha muito pega no chão, né? Pega, cavalo de pau, então dava isso dos anos 90 já, né? Não é tanto tempo assim. De tão vazio que era o eixão norte. O eixão sul até que tinha mais gente. No balão do aeroporto. Balão do aeroporto, tinha muito, de Guará. Eu ouvi falar, não frequentava nada. Viadutos da Guatinga. Cheio de histórias, né? A gente ouvia as histórias também das Taguatinga antigas. tem muita Tem muita coisa, história boa. Você tava nas pegadas? Não, nunca. Eu via de longe, assim, às vezes. Eu ouvia falar, né? Em Taguatinga a gente passou agora naquele... No túnel. No túnel. Outro dia, ficou bem legal. O Pelé? Rei O Pelé. Pelé. Ficou bem... Cara, por que esse nome? Porque ele faleceu Porque pouco foi no antes de ano- inaugurar. Foi no ano que o Pelé faleceu. Não foi no ano, foi, sei lá, no mês, na semana. Aí você morre e você ganha um monumento? Não é qualquer um que morre, Não é qualquer assim, um. É igual o necessariamente. Ayrton Senna, né? O viaduto do Ayrton Senna foi por isso. Não, mas Ayrton Senna é Ayrton Senna, né? Ué, mas Pelé. Pelé. Teoricamente, Pelé. João, agora uma pergunta. O seu público, o público do Instagram é diferente do Face, da página? É bem diferente. Você tem como definir mais ou menos? Você vê a tendência? Eu vejo as métricas ali, do Instagram está entre 35 e 45, é a maioria. E aí é o pessoal que tem mais bagagem para lembrar de alguma coisa, né? Quem tem 20 anos, eles não lembra de nada, né? Muito novo. Do Facebook é mais o pessoal mais velho, mais de 50. Então são Você tá no posts. Facebook? Eu posto igual, né? Pela ferramenta aqui, o post do Instagram ele se espelha no Facebook. E eu vejo que alguns posts fazem muito sucesso no Facebook e não fazem no Instagram. E Quais? vice-versa. Qual que faz mais sucesso com o pessoal mais velho? Mais Pois é, o pessoal mais velho, se eu falo sobre coisas mais específicas, por exemplo, a galeria do Hotel Nacional, que funcionava ali anos 60, 70, bombava e era o point da cidade. Então, é um pessoal com mais de 60 que vai lembrar disso. O Instagram, o pessoal não lembra tanto, então ali na faixa dos 40. Por falar nisso, você vai também aderir a TikTok e outras já outras tô lá no plataformas? TikTok, é. Também vai Fazendo indo dancinha, com... meu Deus. Pois é, mas eu Ele só vai posto falando a os mesma vídeos, coisa, é. só que fazendo a dancinha. Não, eu nunca produzi nada só pro TikTok, eu reposto os vídeos. Mas eu tem bastante engajamento, tem mais de 50 mil lá no TikTok também, muita gente compartilha coisas. E não é o pessoal mais jovem, tem isso, é o pessoal da mesma faixa etária do Instagram. Facebook. Do Instagram. Tá Mas lá o no que faz TikTok. sucesso no Instagram? Acho que de modo muita coisa, depende do... mas eu acho que o que faz mais geralmente é mais coisas do nosso cotidiano, lugares, restaurantes, um acontecimento, do que coisas muito históricas. É uma foto da construção de Brasília, por exemplo. É legal, todo mundo já viu muitas, mas se eu falo, sei lá, do Trux, por exemplo, que está na nossa memória afetiva, faz muito mais sucesso do que outras coisas. Tem uma coisa que eu não sei se eu aprendi no seu canal, ou relembrei, que era que os girafas, eram essas duas girafas por causa das duas girafas que haviam no zoológico. Sim. E que também o pessoal aqui ficava dando nome, até hoje, né? Fica campanhas de ficar Tem muito nomeando isso, os bichos. Por falar em história de Brasília, tem a história do nome do zoológico, né? Do bombeiro. Do Bolimbá, tá nesse livro aqui também, que salvou das aranhas, exatamente, que morreu ali. O povo desse menino era cobrado, você foi salvo, esse assado, o menino era Ele foi perseguido. preso, né, esse menino. Ele era perseguido por ser salvo, e aí ele não tava nunca à altura, ele só foi dando ruim na vida dele, Coitado, assim. cara. E só era uma criança. Mas não valeu a pena salvar ele. É isso que o povo ficava criticando, o bombeiro faleceu e a menina assim, E o menino tá vivo. Não, e ele foi preso em 2016 no escândalo da Postales, era um diretor da Postales. Nossa, virou marginalzinho? Total, Sim. era o chefe. Não, lá ele do já tava esquema. fazendo coisa errada, ele já tava dentro do negócio da arena, ele tava errado. Já começou errado ali. Mas com os pais também, né? Não tava ali guardando essa menina, vai o bombeiro, salva lá. Mas era uma grade, deixa eu achar a foto aqui, era uma gradezinha realmente. Chifrinha. Convidava Fuleira, a né? você cair. ali. Nenhuma outra Até criança hoje caiu. é Como é que. fuleira. Cadê os pais desse menino? Tava olhando assim. Cara, até Exatamente. hoje é fuleira. Se tu for lá, tu consegue, tipo assim, ter acesso muito fácil E é por isso a que os estátua pais ali, cuidadores tudo. sabem onde é que estão os meninos. Cadê? Ah, não, acho que aqui não tem a foto Cadê? da grade. Caiu. Não tem. É esse menino aqui é só ele no hospital, que foi preso depois. Mas era uma grade assim, dessa altura. Pedindo pra dar problema. E nesse dia, ele estava brincando com outras crianças de
balançar na grade para ver quem caía. Então ele não estava olhando cair, ele estava atravessando, segurando a grade, e a criança e os amigos dele balançando para ver quem caía. E ele caiu. Jesus! Ele caiu aonde? Brincadeira Ele saudável, caiu dentro cara. do poço das Dentro do ariranhas. fosso, aí as mães, etc, proteger os filhotinhos, foram atacar. Saltou o bombeiro pra salvar, e ele ficou lá sendo atacado, e azunhado, e arranhado, e pelos danos que ele recebeu foram muito assim, ele não sobreviveu ao ataque. Sim. Aí o menino ali, tipo... Virou um grande sobreviveu. marginal de Brasília. Não, mas na época eles falaram, menino lá, e um bombeiro não faleceu. Aí, inclusive, foi homenageado, se tornou o nome do Quem não é de Brasília, zoológico. o zoológico é em homenagem a sargento É o nome dele. Rolenbach. Rolenbach, exatamente. Eu vi seu post do Trux, até esqueci de voltar a falar contigo. Tenho te apresentar pro Alessio e pro Alberto, que são os atuais detentores da marca Trux. Ah, eu estava atrás desse pessoal. Que são amigo meu, amigo meu. É Foi amigo eles que meu. abriram aquele restaurante. Não, Você não conhece foram todo eles? mundo de Aí é Brasília. uma bagunça aquilo lá, que é uma Principalmente questão, gastronomia. que é uma questão de direito da marca, né? Sim. Então parece que está passando por um período de descanso, né? A intenção é isso, mas eles são operadores de lanchonete que fazem bons lanches. Eles são donos do Hangar, que tem casas Sim. na Ceilândia e Itaguatinga Sul. E eles não querem usar mais essa marca? Vão usar. Eles Não, têm uma é vida de, de uso, nós não usamos. exato. Eles estão com um período de. Acho que eles preparando mais uns pra 2 ou 3 anos para eles poderem usar a marca Trux comercialmente, mas eles são os entendi. atuais detentores dessa Sim. marca. Entendeu? Então podem preparar que o Trux vai voltar e que vai ser um negócio assim. Pois é, porque ele voltou em 2014. Mas tava aí era achando com mais- outros operadores. Exatamente, não tinha nada a ver com a proposta original. Não, não. Tanto que faliu rapidamente. né? Exatamente. Mas se eles voltarem com essa nostalgia do Trux e pegando as receitas originais, né, os pratos, acho que Sim, cara, o Alberto, que é um dos sócios do Hangar, ele veio de Souza da Paraíba trabalhar como caixa no Trux, quando era no Taguatinga. ele trabalhou no Trux. Trabalhou no Trux, o Alberto trabalhou no Trux e fez o Hangar, e o Alessio, que é tipo uma cria, é o segundo Alberto, ele virou a cria do Alberto, então eles são a galera que vai cuidar agora da marca e vão voltar, eles têm estrutura para isso. Eles vestem a camisa mesmo da Sim, empresa. eles só não podem, não, porque eles são donos, né? Não, sim, eles, desde a época veio de vendedor. Por Exato. que não pode Caixa. começar agora? Existe um período do INPI que ainda está sendo aguardado, que é o Nacional de Interessante. Propriedade Intelectual. Gente, vamos lá almoçar com eles? Vamos. Quero entrar nesse projeto aí também. É bom você já. Vamos, Fala vai. pra eles voltarem com aqueles copos coloridos, aquele tabu. Não, sempre você. Essa. Não, imagina, não, que não vai faltar, eles vão ser consultores. Mais saudosista Tinha um do que macaquinho esse, na você- frente. Tinha um macaquinho. Tá aqui na página. Tá na página dele. onde é? Mas Onde vamos lá, fica? falando em, Na Sul, falando em Sul, projetos, como é que Taguatinga. a Casa de Chá Tem chegou para shopping, falar sim, contigo? shopping. Foi por meio do Luiz Eduardo do Visite Brasília, que é um perfil também de Brasília, que é meu amigo, ele conhece o pessoal lá do Senac da FEComércio. Aí ele me chamou um dia para uma reunião ali. Eles estavam começando a ideia da Casa de Chá, nem era certeza que ia acontecer. Mas eles chamaram, chama aquele cara lá, no caso eu, que lá da história de Brasília, vai que ele dá uma ideia do que fazer aqui. Aí eu dei a ideia do livro, da gente resgatar a história da Casa de Chá e de falar dos 3 poderes. E aí deu certo, e a coisa da Casa de Chá também avançou. Foi o Gil que deu a consultoria lá, não foi? Da parte de gastronomia? Sim, Junto com o exatamente. pessoal do Senac. Exatamente. Nossa. Então eles juntaram essa galera e deu muito certo. E muita gente não acreditou que iam conseguir. Mas aí, tá bombando o movimento? Como é que tá? Ali tem fila de espera, que se chegar lá você não consegue. Fim de tarde. É quando 1 vai hora pôr de o espera sol. na fila, 1 hora. Que isso, velho? E tem reserva online até setembro. Tá cheio a A reserva. fila da reserva não É a fila da reserva. Mas se chegar lá, você fica 1 hora, você entra. Mas você faz também outras coisas sobre as quadras, né? Isso Sim. também é tudo encomendado. Esse é encomendado. Esse é com a 61 Imóveis, uma imobiliária daqui. Já faço há uns 2 anos já. A gente conhece o dono. É, muito Eu acho que eu legal. lembro você falando do Guará. Pablo, né? Ele é publicitário também. E é bem legal, assim, que aí eu falo da história cada semana, hoje eu publiquei da 106 Sul, por exemplo. Falo da história das quadras, assim, e ele não tem um viés de vender imóveis, ele é de falar sobre a história das quadras. E no final tem um post, se você quiser saber alugar ou vender alguma coisa nessa quadra, Mas procura vocês meu, procuram né? moradores antigos? Vocês só fazem um estudo da quadra, do tipo de prédio, que ano que foi cada um, ou vocês conversam com pessoas também na quadra? De vez em quando, mas geralmente são curiosidades da quadra. Por exemplo, 106 que eu publiquei hoje. O primeiro bloco de Brasília é da 106, foi inaugurado ali. Então, vocês têm essas curiosidades, né? Mas eu tenho um livro que se chama Invenção da Superquadra, muito legal, do Infante,
que ele fala de quase todas as quadras. Então ele é o meu Massa. material base para fazer. Tu já esse fez da projeto. Babilônia, então, com certeza. Já fiz ali também. Que é muito louca aquela Muito quadra. ali, né? Eu gosto muito de E lá. aquelas quadras 108 que tem os prédios, aí você passa pelo meio dos prédios, assim, que é o mesmo prédio com Por esse negócio negócio de 108 estacionamento. Sul, né, por exemplo. Sim, que foi a primeira quadra de A quadra Brasília, da né? quadra, que tem Tem aquela uma árvore ligação. gigantesca. A árvore lá da banda, primeira banda É, a também, primeira banda, o seu Lorival. Primeiro tudo. Inclusive ele está lançando um livro, eu estou ajudando ele, o seu Lorival. Ah, que É, bacana. é o dono da primeira banca de Brasília, né? Em breve vai sair um livro dele. Tem um livro de poesia. Acho que foi a primeira prédio que foi demolido da 403 Sul. Ah, foi, exatamente, Foi, ano passado. Como funciona isso? Os prédios podem ser demolidos? Não? Existe uma estrutura na cidade falando que pode, que não pode? Pois é, sobre pode, isso? eles podem ser demolidos, podem ser reformados. Não podem ultrapassar o gabarito, né? Que aí já fere a escala. Deixa eu falar, Então, o gabarito, o número de número de andares. Então ele Sim. tem que ser 3 andares. Mas ali causou polêmica por isso. Foi o primeiro prédio do plano piloto eu que vi. foi ao chão Eu vi. inteiramente, né? Era algum erro estrutural, de cálculo? Era alguma coisa Exatamente, assim? ele estava cheio de problema. Então ele era da embaixada britânica. Exato. Então ele foi, e era um prédio, diziam ele, nunca entrei lá, né? Super bonito, diferente, foram arquitetos de lá, então tinha esse saudosismo. Mas fizeram um estudo de que não valia a pena reformar, era melhor demolir e fazer de novo. E ele já estava sendo ocupado por moradores de rua. Tinha muito Mas disso. fazer com a mesma proposta? Não, eu acho que agora vai ser outra coisa. Espero que não seja um Espero negócio que não seja um modernista prédio horroroso. espelhado. Mas eu não sei, não tenho muita É esperança. porque a gente pode, se começar a fazer isso, começa a descaracterizar os prédios da Exatamente, cidade. exatamente. Né? Seria um nesse crime. ponto que tem que chegar. Exatamente. E aí e às vezes para o dono do prédio é mais vantajoso você vender para demolir do que fazer outra coisa, Sim, né? claro. Mas espero que isso não aconteça. E a João. forma de construção do prédio aqui também de Brasília foi bem diferente, foi pré-moldado. não foi Alguns foram concreto. assim, né? Eu tive uma obra lá no meu prédio que o cara levou acho que uma semana para conseguir quebrar a laje de concreto Pois lá, é, né? acho que não sei quantos centímetros lá. Que era tudo para cumprir no prazo. Então eles tentavam faziam no próprio canteiro de obra, montavam as coisas. Então Eu teve acho muito disso. de pré-fabricado, Sim, assim, né? exatamente. De só chegar e ir montando as E coisas. só montando, assim, encaixando, né? Era um Encaixando. Lego, literalmente um Lego. Mas fora do Brasil é tudo pré-montado. É só o Brasil que é tijolo. Exatamente, é. João, qual é a pergunta que você não aguenta mais ouvir? Fala de Qual é Brasília. aquela pergunta que você... Ah, de novo não. Olha, sinceramente, acho que não tem, assim. Acho que elas são equilibradas, várias perguntas diferentes. A gente já falou aqui de várias, né? Mas não tem uma que humanos. você assim, chega, não quero... Não, acho que não. É que é tanto assunto de Brasília que não tem um assunto muito procurado, assim, por todo mundo. Acaba sendo... E de acordo, assim, com o público, por exemplo, vem mais direcionamento para um ou para outro, né? Acho que não tem, não. Essa realmente não tem. Você destruiria o Congresso? Não, nunca. Nossa, De jeito nenhum. Qual é, Nossa, o que acho você mais lindo o gosta Congresso. de contar, então? Que você mais gosta... Sua história favorita. Ou mais pitoresca, mais... Eu gosto da Vila Mauri, que eu falei aqui, que eu acho Sim. uma coisa muito peculiar, né? E é uma lenda urbana, acaba virando. É a nossa Atlântida, né? Que horror. É meio isso. Eu gosto de falar do Egito, né? Da relação de Brasília com o Antigo Egito. Que eu acho que tem por mais que seja assim, uma história estimulada pelo JK e por várias pessoas depois disso, eu acredito eu tenho no meu ser místico de que realmente o JK foi uma reencarnação desse faraó. Olha, você é desses. Eu acredito mesmo. Tinha... A Marna foi construída, né? Mas por que você É. acredita nisso? Primeiro pelas similaridades das duas cidades. Os dois morreram de forma 16 anos depois da inauguração das suas cidades. Teve essas coincidências. De uma forma trágica. Os dois tiveram 2 filhas. Tanto a Nefertiti, né, que depois foi esposa dele. Então, tem essas coincidências que eu acho que, será coincidência? Costumava mesmo? ter uma visita guiada, que era de Brasília Mística, antigamente, no tempo que a sede da SEB ainda existia. Pois é, Crime né? tirar Muito aquela bacana sede da isso. SEB. Era ótimo chegar na L2 e ver sempre aquela aí. Tem- E as distâncias também eram certinhas com a cidade lá, tipo, aquela pirâmide lá da SEB, com o memorial, com sei lá o que. Tinha várias coisas que eram semelhantes à cidade lá de trás. A pirâmide da LBV lá embaixo tem o negócio Tem egípcio, a né? O templo egípcia, egípcio, exatamente. Isso que eu ia perguntar aqui na Tom, né? Kenaton, exatamente.
O formato das cidades, né? Akhenaton e Akhetaton, que era a cidade, é um pássaro. O Brasil não é um avião, ele é um pássaro, na verdade, né? O Lúcio Costa nunca Ele bate não martelo no gostava que era um é. avião, aí não Outra gostava. coisa, você, baseado nessa quantidade de histórias que você tem, você já pensou, com certeza já pediram para você algum tipo de tour guiado, experiência do Airbnb, ou não sei Já. o que, não sei o que, já? Nunca consegui fazer. Às vezes a pessoa me manda uma mensagem, eu vou vir aqui para Brasília e queria que você fizesse, mas por falta de tempo mesmo, não consegue. Outro dia veio um pedido bem legal que eu ia fazer e não consegui porque realmente não tive tempo. Era o pai, a filha dele, acho que ia completar 11 anos, a idade do meu filho, e o tema dela seria a Praça dos Três Poderes, o tema do aniversário. Aí ele me chamou para falar sobre a praça lá para as crianças. Achei muito legal essa ideia. Eu quero fazer de alguma forma isso ainda, com crianças, que eu acho que a gente tem que formar esse público. Você já ouviu falar do tal do Airbnb Experience? Não. O mesmo tem um chamado Atlas Obscura. Esse é um programa muito legal também, para fazer coisas diferentes do convencional no turismo de uma cidade qualquer. Tipo, sei lá, nós somos Lugar brasileiros, coisas que a gente abandonado. vem aqui, lugar Sim. abandonado, não é coisa Legal. turística. Aí você coloca sua experiência, você coloca seu preço, vamos dizer Olha assim, só. e a sua agenda também. Qualquer um pode fazer então, entra nesse... É um site E e a sua também um agenda? aplicativo. Pô, E a interessante. sua agenda também. Tipo assim, pô, só posso sábado. Então a galera vai te procurar. Legal, você conversa com os amigos antes, a gente faz uma brincadeira de te pagar, se devolver, a gente escreve reviews positivos de você. Legal, muito legal isso. Então, porque você faz o seu horário, sacou? Sim. Então, o que você acha que é falado de menos sobre Brasília? O que você acha que teria que ser mais divulgado, mais conhecido? Historicamente ou de qualquer? Historicamente. Nossa, boa pergunta. Eu acho que talvez o modo de vida de Brasília, assim, não é tão histórico, mas é uma característica nossa. De quadras, de muito espaço verde, esse tipo de coisa, às vezes a pessoa vem aqui de fora, se surpreende com essa qualidade de vida e não imaginava que fosse assim. A pessoa não imagina que Brasília, a gente acorde com um passarinho aqui, encontre os animais, a quantidade de árvores frutíferas na cidade é imensa. As pessoas não imaginam isso. Então acho que isso podia ser mais divulgado e não é por acaso. O Lúcio Costa pensou nos IPs, ele pensou os IPs para colorir a cidade. Foi tudo pensado, né? Então, as cidades realmente, a maioria das cidades acontece espontaneamente. A nossa cidade foi pensada e deu certo. Né? Fala dos IPs, como é que foi esse esquema do planejamento dos IPs? Pois é, os IPs eles vieram nos anos 70. As primeiras árvores de Brasília, esse plano ali de árvores, elas morreram muito rapidamente, porque colocaram aqui árvores que não eram do Cerrado. Então, ali por volta de 74, 75, morreu tudo de uma vez. E aí começaram os detratores de Brasília, começaram a falar, olha aí, em Brasília nada dá certo, até as árvores estão morrendo. Começou Todos os isso. cristais do mal. Exatamente, e morreu tudo de uma vez. Aí veio o Zanan Coelho, que era um cara do Departamento de Parques e Jardins, ele fez um grande programa de projeto de plantar árvores típicas do Cerrado. E aí vieram os IPs, que já foi ideia do Lúcio Costa. Nessa época eles chamaram, né, Lúcio Costa e Niemeyer para fazer várias sugestões, melhorias na cidade. E aí ele propôs a plantação desses IPs por toda a cidade, né, justamente para colorir. Então os IPs são dos anos 70. Apesar de ser uma árvore que já existia, né, no Cerrado, mas elas não estavam aqui originalmente. Você, dessas perguntas e pedidos, você já recebeu proposta para contar uma coisa, mas manipulando muito a história assim, de uma maneira que você não topou fazer? Não, felizmente não, nunca chegaram. E nem iria fazer, eu acho que ia fugir a coisa muito da proposta. Tanto esse livro aqui, de Crimes e Mistérios, por exemplo, que são assuntos polêmicos e tem opiniões diferentes sobre cada um deles, eu tive o cuidado de toda a informação que está aqui estar rigidamente em algum jornal. Correio Brasiliense e Jornal de Brasília, foram minhas duas fontes para esse. Então tudo que está aqui saiu na imprensa de alguma forma. Não foi nem da minha opinião, nem não foi entrevista com ninguém, não falei com ninguém. Então elas estão justamente para não dar esse viés de tendencioso. Você consulta o SEDOC do Correio Brasiliense também? Sim. Ele é aberto ao público ainda, assim? Não, você tem que marcar para ir lá. Mas isso não fisicamente. Mas a maioria dos jornais eles estão na Biblioteca Nacional. Eles já estão online. Então qualquer um consegue acessar. É uma fonte
muito, muito ricas. Você consegue dar um Ctrl F e falar o Exatamente. que você quer, ao invés de ficar lendo todo. Exatamente. Ele vai, por exemplo, da Casa de Chá eu consegui toda a informação no Correio Brasiliense. Da história, de como Agiliza foi, muito, né? tudo, depois 100% foi lá. Mas falando em fontes, eu vejo que você posta muita foto que as pessoas te mandaram. Sim. Como é que é esse esquema? Aí me Funciona? Ou é... Funciona muito, assim. E assim, não é muito aprofundado, né? Por exemplo, me mandou uma foto aqui na 115 Sul, 1970. É isso, a informação é essa. Não tem muito mais além disso. É a competição de skate, inclusive. Exatamente. É nessa quadra. Tinha muito, né? É verdade. Então tinha muito disso. Às vezes é um acontecimento, isso aqui foi o dia do, sei lá, no aniversário de Brasília, que eu estava aqui na porta da minha quadra fazendo alguma coisa. É uma informação muito sucinta, né? Não tem muito além disso mesmo, não. E você chega a fazer pedidos também? Gente, vou fazer sobre X assunto. Mandem aí o relato para poder Às vezes, fazer. geralmente, quando é uma publicidade de alguma empresa. Isso acontece muito, por exemplo. Park Shopping eu fiz ano passado. Eles fizeram, foi o aniversário do Park Shopping, 40 anos. E aí a gente fez a parceria, eles pediram, peça lá fotos no shopping, no Park Shopping ao longo do tempo. Aí eu pedi lá e veio um monte de foto. Então geralmente tem isso. Uma festão, né, velho? Foi boa aquela festa. Falar em shopping, você me lembrou o Conjunto Nacional. Quando ele começou, só era a primeira das três partes, né, perto da rodoviária. Exatamente. E aí lá atrás, com aquela bendita daquela rampa, para poder inaugurar o Jumbo lá embaixo. E de onde é que veio aquele elefante que foi subir aquela rampa? O elefante na inauguração do Jumbo. Esse elefante era do zoológico? De onde é que surgiu esse elefante? Ele, na verdade, era um elefante promocional. Assim. Toda vez que o Jumbo inaugurava uma loja, eles levavam esse elefante. Eu não sei onde ele morava. Não era daqui. Ele era cedido. Era cedido elefante de circo, sabe? Exatamente. Não, Eles que coisa levavam, horrorosa. era itinerante esse elefante. Eles levavam nas inaugurações do Jumbo. Ele ia lá cortar o... Então ele tá. Quando inauguraram aqui na 15, né? Desse Jumbo, onde eu quero um Jumbo. Sim. Ele também foi lá, então ele foi. Ele tava lá. Ele ia nos lugares, as crianças subiam, tinha muito disso. E qual é o espaço mais favorito de Brasília? Eu gosto da catedral, eu acho um lugar fantástico, que é meu monumento preferido. Gosto de ficar lá olhando as coisas. E é o mais visitado de Brasília também. Né? E é muito cheio de detalhezinhos também, é ótimo para falar de curiosidades. Tem Altos Vulcão lá também, pintor, não tem azulejo, mas ele era pintor também. Então tem muita. Tem a primeira cruz de Brasília está lá. Tem o fato dele ser acústico nas beiradinhas, quase ninguém sabe. Você consegue falar. Então... E o oposto, se eu te desse umas bananas de dinamite, o que você ia dinamitar aqui em Brasília? Não é tão Cara, ele descartou o Congresso, o que mais você poderia? Aquele Museu Nacional, que é tipo aquele meio Saturno. Além daquela lá. estátua horrível lá no entorno. Eu gosto de fruta também. Chifrudo do controvérsia, é o presente de francês. Metaforicamente, eu detonaria, claro que eu não vou fazer isso. Reforma aqui no plano piloto com um prédio espelhado feio, que se descaracteriza, né, toda a origem. Exatamente, o modernismo. Temos aqui, nossa, que são muito, põe uma palmeira ali na frente, fica muito feio. Eu espero que os da 403 não façam isso, mas eu acho que vão fazer. Eu dinamitaria o arco de entrada do Pontão do Lago Sul, que é algo que é a coisa mais nada a ver da nossa cidade. Toda vez que tem que passar por ele. Não, é a coisa mais destoante de Brasília, aquele arco neoclássico lá. É verdade. Eu nunca entendi aquilo, não tem nada a ver com o Pontão, né? Que ideia, Nunca né? entendi. E é o negócio da questão do Juscelino com extraterrestres e tal, porque aí essa biblioteca, tudo é formato de coisa muito mística, né? Não, tem que muito não é só disso, do né? Egito, mas dizem que ele via voadores e tal. Não, dizem que os voadores dizem que tinha muito em Brasília. Isso eu acredito também. Tinha? Pararam? Tem, Mas não. que era muito descampado. Onde? Né? Exatamente, Nos é. anos Tem muita 80, informação. Asa Onde que- Norte, No Lago Paranoá, Asa Norte. Taguatinga também, tinha Sério? no início, tinha muito avistamento em Taguatinga. Chapada no fim de semana? Não é, Chapada. Não, a chamada. Na Chapada, estranhos Eu não somos nós. acredito tanto, Mas nos anos 90, não sei porquê, ali em volta de 95, 94, 96, aconteceram vários avistamentos aqui em Brasília. Teve aquela noite oficial dos OVNIs nos anos 80. Que era mais rota antigamente. Exatamente, era um período de muito, não sei porquê.
Não sei se depois as câmeras ficaram mais sofisticadas, onde apareceu. Mas Antigamente era com mais HD, assim. Mas eles falam que é por causa dos cristais que tem Tem em Brasília. isso, exatamente. Como tem na Chapada dos Quartos, em Brasília tem os Exatamente. cristais e que atrai, né? Esse tipo E tem essa rota, né? É. Tem até lá na Chapada, Essa tem um rota, marco, é. que ela vai daqui a Machu Picchu, ela forma Sim, uma linha ali. Sério? É a rota dos alienígenas. Então, essa rota é Caramba, marcada. essa é a novidade, eu não É sabia disso. verdade, é. Então tem lá uma placa indicando essa rota dos alienígenas lá na Chapada. Já tem que contratar você para poder fazer essa... Fazer o que já ia ser interessante, a gente andar, né, tudo isso. Aí dizem que por causa dos cristais, os discos voadores andam E por a aqui. gente tem um acelerador de partículas agora lá na UNB, né? Agora não sei, Ah, é? tem alguns anos. Dá para mandar uns... Mas aí uns afastou códigos os pra olhos. eles. Isso aí afastou os olhos. E falando no UNB, aquela área abandonada do UNB, que na realidade teria sido para a BIM. Eu acho que você Sim. nunca. Qual área? Eu não lembro de você ter feito nenhuma reportagem mais detalhada. sobre Eu a já área. postei algumas coisas. Chama Ruínas do UNB. As ruínas da UNB. Que parece Lost, aquele negócio de drama. Aparece, né? Não parece? Que ali ia ser uma instalação militar, começou a ser feita, foi abandonada em 74, mais ou menos. E está lá até hoje, né? Acho que pertence ao GDF, não sei se é pertence Você ao foi lá, Exército tirou ainda. fotos? Eu fui lá uma vez, eu estudava lá na UNB, mas hoje em dia é bem perigoso de ir, assim. É tipo perto da Faculdade dos Correios ali, Telestar, ou não? Esse negócio? É algo interessante. É por ali, que ela é na beira do lago, na verdade, Sim. né? Então está abandonada há 50 anos. Dizem que vão refazer alguma coisa ali, mas eu não sei, realmente. Essas promessas estão há décadas e ninguém faz nada. Né? Outra coisa que eu queria muito perguntar. Sobre a academia de tênis, cara. Você tem alguma informação sobre aquilo lá que é um... Pois eu não sei o que vai acontecer. Era um lugar muito famoso. Era muito feio. Era muito Foi legal. comprada Cinemas. pela Carvalho, qualquer coisa, mas tem uma disputa, tem umas famílias... São os morando herdeiros, lá. né? Não. Né? Olha, outro problema. Já foi? Era um médico, né? vendido. Inclusive. Só que agora tem umas famílias morando lá. Lá, então É na mesmo? justiça... e Gente, aí adorei. essa coisa De uso não capião, resolveu. bem naquela área. Pois é. Excelente. Lugar nobre daquele, né? Pois é, mas desde que o moço, desde que o dono faleceu, que deu confusão. Os Pô, herdeiros... Isso é muito comum em Brasília, né? Vem os pioneiros, constroem Constrói. um império, Ele aí quando invadiu morrem... muitas terras ali e deve estar também complicado. Imagino, juridicamente aquilo ali. Juridicamente. Torre Palace, por exemplo, né? Aquele hotel ali na W3, no eixo monumental, morreu, ele é de 73. Do lado norte ali, né? É aquele que está lá em ruínas, né? Já foi Aham. invadido, tá lá. E lá é Tá na inacreditável. justiça até hoje, né? Os herdeiros começaram a brigar entre si, né? O patriarca, o dono, morreu, aí os herdeiros não chegaram a um acordo, estão na justiça até hoje. Uma cidade de 60 e poucos anos está cheia de ruínas. Não. Exatamente. O Teatro Nacional é uma ruína. Rapaz, né? Nossa, Fechado. não fala do Mas teatro, eles estão não. reformando Estão agora reformando, o né? Cláudio Santoro? Vai ser aos Qual que poucos. Acho que é Martins Pena. Martins Vai ser Pena. a primeira a ser inaugurada. Eu acho que agora vai, não sei quando, né? Mas... Adorei que não sei quem botou na frente um negócio lá contando há quantos dias que Exatamente. tá, mais de 10 anos Agora, inclusive, reclamando, tipo, quanto tempo esse Teatro Nacional vai ficar fechado? O único lugar que tinha tamanho para receber certas... Impressionante. Pois é, né? E vinha muita coisa boa pra cá, né? Espetáculo. Foram duas coisas que me chatearam muito, foi o Teatro Nacional e a Biblioteca Demonstrativa. Pois é. Depois que a Conceição faleceu e aí acharam um bocado de problema e aí eu sei que esses dois espaços estavam lá fechados. Eu acho que a biblioteca até hoje ela está reformada. A mas biblioteca ela não sei se mais. estar reabrindo, mas tem... não tá. abriu, não? Não, ela tá reabrindo, Uma mas... conversa lá. assim, Ah, legal, legal. Reabriu, mas Sabia. não reabriu daquele mesmo jeito, com a pompa e importância que ela tinha. Ela saiu de rota, depois se acostumaram tanto a não ter mais Ah, nada não, lá. exatamente. É. Eles fazem muitos eventos lá. Mas Literário, contação de história. lá de volta na de biblioteca. volta, aham. Que bom. Ah, legal, bom, não sabia também. Ô, João, uma curiosidade pessoal, assim, porque, salvo engano, esse é o 6º livro, né? Sim. Então você conta tantas histórias da cidade, tudo, e tem o seu irmão que tem o programa Minha Brasília, Sim. que entrevista as pessoas. Então, assim, os dois irmãos falando tão bem da cidade, né? O que você acha que é a característica de vocês? O seu pai que gostava muito, passou isso para vocês? Ou vocês foram se interessando junto com o irmão? Pois é, acho que Como meio é que foi isso aí? coincidência, assim. Não, meu pai não teve muito a ver com isso, Não? não. Mas a gente sempre gostou da cidade, normalmente.
Mas eu não sei, realmente foi uma... Ele começou antes de mim, né? Um ano e pouco antes de mim. Uhum. Talvez, eu acho que ele me inspirou de alguma forma, fazia as entrevistas, achava legal. E eu queria fazer um projeto diferente, muito mais de um resgate histórico do que de entrevista ou falar com alguém, né? Sim. Mas a gente sempre gostou de Brasília, os dois. Eu tenho outro irmão também do meio, também gosta muito, mas ele não tem nenhum projeto ligado a Brasília, não. Mas eu e o Daniel, sim, a gente sempre fazia alguma coisa, gostava... A gente sempre foi muito unido, né? Tinha banda quando era adolescente, sempre saía junto e tal. Você pode usar até a Brasília dele para fazer uma dancinha no TikTok. Ele já me entrevistou lá. Então, e ultimamente a gente tem feito muita coisa junto, mais promocional, assim, como publicidade de empresa. Então a gente fez esse ano Metrópolis, fez Conjunto Nacional. Então as empresas estão procurando a gente para fazer, são dois irmãos que falam de Brasília, então vamos relacionar a nossa empresa. Então a gente, é bom isso que a gente fatura alguma coisa. Né? E durante essas suas pesquisas, de ir no Correio e nesses lugares que tem tanta história de Brasília, tanto gabarito, tu já se sentiu coagido a fazer algum tipo de divulgação de algum material de Brasília que pudesse, sei lá, tocar na ferida de algum político, de algum cara ali do governo? Não, também nunca não. Mas isso eu já faço naturalmente também, eu procuro não me envolver nesse tipo, em algumas polêmicas. Claro, algumas são inevitáveis, por exemplo, a gente vai falar de Ana Lídia, vai falar de filho de político, não tem como, né? Mas eu procuro não, por exemplo, falando de Ana Lídia, né? Às vezes eu posto alguma coisa, as pessoas falam, a gente falou aqui do Paulo Otávio, e o Paulo Otávio falou, e aí eu falo, eu nunca achei nada nos autos que indicasse essas pessoas. Então, eu procuro não botar mais lenha na fogueira, né? Porque eu sei que qualquer coisa vira um rasgo de pólvora. Mas tem, por exemplo, um assunto que eu acho que sempre dá polêmica. Segunda ponte, Onestino Guimarães / Costa Silva. Sempre que eu falo da ponte, e eu nunca falo da mudança, nunca falei da mudança de nome, mas eu botar uma foto da ponte, da construção da ponte, começou a briga. Porque essa polarização está muito presente, né? Sim, sim. Então tem os defensores de um nome, os defensores do outro nome, e eu deixo eles brigando porque aumenta o meu engajamento. Eu gosto também de alguma Mas forma. o viés é zero político, Zero é político, mais histórico. Exatamente. Eu não, propositalmente, eu não quero me envolver. Eu já pensei assim, Onestino Guimarães ele voltou agora lá na UNB, né, que ele recebeu o diploma póstumo e tal, voltou ao assunto, né? Algumas pessoas me falam, faz um vídeo falando quem foi Onestino Guimarães. Não ouso fazer isso. Não importa o que eu fale, por mais que seja historicamente criterioso. Até porque tu pode perder muitos seguidores. Exatamente. Vão cair em cima de mim, dos dois lados. Então, vamos lá, deixa eu te jogar na fogueira. Que nome que você daria para a ponte, então? Ponte das Garças, Ponte dos Ipês, tem tanto nome de... Tem segunda ponte, Eu acho que não deveriam ter nomes em nada em Brasília. Nomes de pessoas, né? Já que as ruas não tem? Exatamente. Mas, por exemplo, a primeira ponte, ela não se chama Ponte das Garças. Ela se chama Ponte Presidente Médici. É o nome oficial que nunca foi mudado. Né? Ponte das Garças é uma convenção que está lá na placa. Mas quando você vai fazer um documento, você tem que chamar Ponte Presidente Médici. Se você procurar, né, historicamente, qual é a ponte? Nos mapas, ela está Ponte Presidente Médici. E esqueceram essa ponte, mas já a Ponte Costa e Silva teve o projeto para mudar e entrou na pauta, né, a polarização. E tem a Ponte JK, que sempre foi JK. Ela é a segunda ponte porque a primeira é a do Bragueto. Não, a primeira é a das Garças. É do Gilberto. A primeira é a da 1012 ali? Exatamente. Da construção tudo, a do Bragueta é a segunda. O primeiro acesso pro Lago Norte, pro Lago Sul era por ali. Não o primeiro acesso, a primeira ponte. Não, a do Bragueta é anterior, realmente. A do Bragueta, tanto é que eu acho que o carro do JK ia passar, não tinha, ela era, sei lá, de madeira, de que fosse, e ela não tinha, aí todo mundo tinha que sair do carro para poder passar, para não garantir o peso dela. Exatamente, ela é anterior a todas, mas chamam de primeira, segunda e terceira ao acesso ao Lago Sul. Pois né? Mas a segunda ponte, começou a ser construída antes que a primeira ponte. A obra ficou parada, teve problemas ali na execução, aí precisavam construir uma ponte emergencial, porque tinha que ter um acesso ao Lago Sul. Tanto que a primeira ponte é simplesinha, ela é uma reta, né?
ela não tem toda a sofisticação da segunda ponte. A segunda ponte é linda. Então ela foi inaugurada Mas 2 ela anos é depois. linda, né? Muito, muito assim, bonita. Mas você que já estudou tanta coisa de Brasília, qual foi a maior diferença entre o planejado e o projeto, e o que foi executado de fato? Eu acho que talvez a população, né? Esperavam Sim. 500 mil pessoas no ano 2000, já tinha mais de 2 milhões. Então não Um esperavam certo tanto. Então ele inchou, né? O plano piloto não coube mais as pessoas, as satélites que chamavam na época começaram a surgir muito. As invasões, né? Tinha muita invasão aqui, quando o Roriz assumiu, ele começou a criar várias cidades, levando. O Joaquim Roriz é outro tema mega polêmico, que se eu postar qualquer coisa sobre o Roriz, metade vai amar, metade vai odiar. Ainda tem? Ainda, ele é impressionante. Mas A é força do mulher. Roriz Cara, sim. no imaginário das pessoas, isso aí. Porque muita gente que era criança na época do Roriz tem essa gratidão, porque ganhava pão, ganhava leite, é uma coisa muito forte. Cara, Principalmente nas eu outras fui dessa cidades. época, eu era criancinha que ia todos os dias Exatamente. pegar um saco de pão, que era aquele pão de cachorro quente, e 2 litros de leite. A minha mãe, minha avó em casa própria, porque o Roriz deram pra ela, assim, cara, vocês têm 10 dias pra murar um lote. Não quero metragem, eu só quero que você mure e fique lá dentro. Então, assim, muita gente Exatamente, que isso é hoje muito tem forte. casa em Brasília, tem porque o Roriz, então assim, cara, vai. Se Exatamente. você tem condição, vá. Pode ser lona, mas pegue o teu espaço que é teu. E é uma verdade, você não tem como Exato, contrariar não tem, isso, né? sim. Por mais que tem um argumento também que o Roriz estimulou, Inchou a cidade, fez muita coisa, mas a história não tem verdades absolutas. Então essas duas verdades sobre o Roriz são verdadeiras. Sim, sim. Ele ajudou muita gente e ele prejudicou a cidade de outras formas. E a qualidade dos governadores posteriores também ajudou a redimir ele. Exatamente. Tanto Porque que esse 500 mil você está falando, então você acha que Brasília foi construída por uma classe média, média alta? E não para a classe baixa? utopicamente seria todo mundo, né? Na utopia do Lúcio Costa, tanto que as 400, por exemplo, a ideia era que fossem mais os trabalhadores, as 100, 300, 200 funcionários públicos, 400 trabalhadores de classe mais baixa. A 700 meio chácaras, 700 assim. professores, exatamente. Virada, Era para ser forte. hortas, mas aí depois foram feitas casas para os professores. Mas isso no início já deu tudo errado, porque as 400, os operários não foram morar nas 400, ficaram inviáveis e começaram a ir para Taguatinga, para ficou muito Sobradinho. caro, então, Muito né? caro, muito caro. Hoje em dia é mais caro ainda. Continuaram na ideia, por exemplo, começaram a construir o Guará para a classe mais baixa, já ficou inviável também, o Guará ficou super caro, classe média alta, e assim foi, Águas Claras, a mesma ideia que se repete ao longo das Você foi décadas. empurrando o pessoal, Exatamente. foi empurrando para a Vamos periferia. construir um novo né? lugar para a classe mais baixa ter uma condição. Uhum. A especulação imobiliária reverte a lógica. Mas a e ideia coisa tá indo. do Lúcio Costa era da cidade político-administrativa. Teoricamente, a pessoa Sim. viria aqui, trabalharia, depois de 4 anos, depois de tantos anos, voltaria para... Que nem, por exemplo, os militares. Eles moram na vila militar, aí passa a vida inteira na vila militar e depois retorna, depois Seria um estilo aposentadoria. militar diplomático, assim, não seria para usos e frutos, seria para ali tu trabalhar de um tempo e... Ela não era planejada de crescer, Não, porque era- ela... era pra ser ela- rotativa, Era pra ser né? rotativa. E, As o pessoas não Cruzeiro, iriam ficar. era para quem o Cruzeiro? Pois é, o Cruzeiro também, né? Esse seria a classe. Mas o Cruzeiro não era tão classe baixa, era algo mais. Uma Ah, classe é? média. mais Até classe hoje, né? São prédios militares, né? A maioria Sim. de donos ali do Cruzeiro são todos militares. Exatamente, tem muito disso. E o Cruzeiro muito próximo, né? O plano piloto. Então ele valorizou muito rápido. Exato. Depois o Guará valorizou, aí ele construiu ali o Lúcio Costa, ali os prédios, né? Já parte de um plano que chama Brasília Revisitada. Em 87, o Lúcio Costa foi chamado para pensar no crescimento de Brasília. Aí ele fez esse documento e perguntaram para ele, como é que Brasília vai crescer a partir daí? E aí ele idealizou o Sudoeste e o Noroeste, são desse documento, o conjunto Lúcio Costa. Tinha outros que nunca foram concluídos, tinham lá na Vila Planalto, seria um novo residencial, em alguns outros lugares, próximo à roda ferroviária, que estão fazendo já um outro ali. Mas o que saiu do papel foi isso, Noroeste, Sudoeste e o Lúcio Costa lá perto do Guará. A Vila Planalto chega a ser uma coisa mais, como eu digo, um assunto debatido também, muito debatido ou não? Não muito, nem eu não sei porquê, né? É um Porque lugar ali, cara, por ser tão perto,
Sim. do Congresso, e eu imaginei que o pessoal de imobiliário, o pessoal que vende apartamento, fosse ficar com essa região. E não, ali é uma coisa... Muito mais casas, Exato, pioneiros, mais né? comum, né? Famílias Cidades pioneiros, comuns. exatamente. Exato. Mas eu acho que por enquanto. Isso me dá dúvida, sabe? Eu falei, ué, mas será? Eu fico com dúvida com relação ali à Vila Planalto. Mas tem um movimento ali muito forte ali na Vila Planalto também de preservar as casas, preservar as coisas, que ainda consegue, eu acho que, blindar, talvez, da especulação imobiliária. Mas eu acho que por pouco tempo, uma hora... Você já chegou a contar a história da igreja que tinha lá? Que Pegou não sei se fogo? pegou fogo, aquela Foi. era toda de madeira, o povo foi refazer ela do mesmo modelo Foi, que preservava? Eu falei já rapidamente, mas acho que merece mais atenção. Tá lá, ela foi reconstruída do mesmo jeito e pegou fogo como era muito comum. Eu voltei lá recentemente, Vila Planalto, nos lugares lá, e me espantou ver predinhos, o povo ali, tipo assim, se você só tem essa área aqui pra fazer, mas o que eu consigo fazer tentando inchar? Eu sei que é proibido fazer novas áreas, mas também... É que teoricamente é proibido, daqui a pouco o povo já tá igual avançando. Águas Claras, era para ser 12 andares, o projeto original. É, mas que foi aprovado como? Lembra? E Lá no Vila Planalto. exatamente, a Câmara Legislativa mudou a lei e Águas Claras virou o que era, né? Mas tem um projeto de fazer uma cidade inteligente ali por Sobradinho. Eu vi isso ali também, tem alguns. Tem uma ali atrás da antiga rodoferroviária, que vai ser também um novo espaço. Eu vi uma palestra do cara falando sobre os projetos da cidade inteligente. Poxa, foi bem Parece interessante, Mas eu estou meio cético com isso, porque os projetos são muito bons. Mas aí quando começa a fazer, vai ter sempre um puxadinho, um penduricalho. O Jardim Botânico nasceu assim, né? O Jardim Botânico tinha um plano incrível, né? Por ser ali próximo do Lago Sul, uma região extremamente nobre. Mas tu olhar para um lado, assim, tem várias chácaras super bonitas, do outro lado, uns negócios meio amontoados, meio emendados. Padrão de nada, e tá crescendo cada vez mais. Agora é um absurdo esse Pebercube, né? Pois é, eu também acho. E é uma tentativa constante de você mudar alguma coisa para erguer prédio. É violento o negócio. Porque a proposta é a ideia da proposta do Lúcio Costa. A proposta do Lúcio Costa. Cidade parque, cidade bosque, que é... Cidade jardim, né? Cidade jardim, que é... Mas sem controvérsia, a gente não quer o João levando tiro. Que horror, não. Mas assim, eu acho que a gente tem que estar muito claro. O Brasil não pode ficar imóvel, imutável no tempo. Tem que haver mudanças, né? Mas não... Pois é, a gente tem... Respeitando certo. Pois é, eu acho que tem que ter um debate muito sério com isso, mas infelizmente acaba não acontecendo. Exatamente, a gente vê que isso não acontece. Agora, você vendo essas fotos antigas versus o moderno, o que te chocou mais? Assim, você falou, meu Deus, isso mudou muito. O que é o que mais mudou em Brasília? Pro ruim? Não, tanto com bom ou ruim. Mas uma coisa eu acho que mudou, assim, que melhorou. Eu até vivi um pouco isso na minha infância, eu vi as invasões que tinham na Asa Norte, não sei se todo mundo lembra disso. Não. Eram muito fortes. Ali no túnel, passagens subterrâneas, todas eram ocupadas por famílias. Então, e isso era tão comum que a gente não se chocava mais. Eu lembro criança passar por ali, tem um monte de criança brincando ali. E eles só moravam ali. Hoje em dia a gente vê que isso é um absurdo. Sem higiene nenhuma, sem condição nenhuma. E até hoje dá medo de passar por ali, Pois né? Exatamente. Mas então sempre tinha gente, era mais seguro. Não tinha muita gente, não passava. Não era mais passarela. E várias quadras que não existiam, né, na Asa Norte principalmente, eram todas ocupadas por invasões. Então eram grandes favelas no meio da Asa Norte. O Roriz tirou isso e quando ele fez Samambaia, foi isso. Ele pegou esse pessoal da Asa Norte e colocou em Samambaia, ali no final dos anos 80. Né? Mas eu acho isso uma mudança positiva, né? Que era insalubre, era violento, era ruim para a cidade aquilo que acontecia ali na Asa Norte. Então foi uma grande mudança. E a Asa Norte está mudando muito, ela tá se reinventando, está mais jovem, né? Há uma grande diferença da Asa Norte para a Asa Sul. Tanto de moradores, de vida cultural. Asa Norte era quebrada, né? Exatamente. Eu acho legal isso, né? Assim, mudar para coisas tão próximas, são tão sempre diferentes. foi a mais mal vista ali das asas, né? Sempre foi a Asa Norte. Não, até hoje, assim, se você olhar ali para aquelas regiões assim, mais das kitnets ali, cara, aquilo ali ainda é muito feio de se olhar, né? Sim. Se você for fazer um comparativo de Asa Norte e Asa Sul, Asa Norte é muito mal... como é que usar? Exato.
E ainda mais a vida noturna ali também na Asa Norte é extremamente perigosa. Sim, e ele Muito está mal crescendo frequentado. sem planejamento, Exato. eu acho, tem muito isso. E a Asa Norte foi feita para corrigir, principalmente a área comercial, né? As comerciais são bem diferentes. Ela foi feita para corrigir os erros da Asa Sul. Tanto que você vê a comercial da Asa Norte, ela ocupa todo o perímetro, né? A Asa Sul é só virada para W3 ou não, ou para a rua comercial, e a outra parte é virada para as residências. Então, a Asa Norte, eles procuraram corrigir tudo na Asa Sul. Mas nem sempre deu certo, né? Mas, teoricamente, é um projeto bem interessante da Asa Norte. E as tribos indígenas que tem aqui, tem mesmo no Noroeste? Na verdade, daqui mesmo, não de são, Brasília? não. Na verdade, acabou virando uma lenda urbana isso também. Esse pessoal que está lá tem né, a comunidade até que luta na justiça, mas na verdade eles não estavam aqui antes da construção. São indígenas que vieram para cá e trabalharam, os primeiros, eles trabalharam como operários, eles eram candangos. Depois que Brasília foi construída, eles ocuparam aquele espaço, retomaram a cultura e tal, e estão lá até hoje. Mas eles não estavam aqui antes do JK, como muita gente pensa, né? Eles vieram com o JK, mas não deslegitima também a presença deles ali. Então ali nem sonhavam o Noroeste existir, estavam lá desde 1958. Né? E de onde veio o nome Candango? Candango era uma palavra de origem africana, acho que até tá no livro 6 também, que significava uma coisa ruim, era um termo pejorativo. Começaram a chamar os operários de candango, para xingar mesmo, era uma ofensa. Então, havia duas classes, né, na construção de Brasília, eram os candangos e os doutores. Todo mundo que tinha diploma ou sabia ler, 90% dos candangos eram analfabetos, todo mundo que sabia ler era doutor, todo mundo que tinha um trabalho braçal era o candango. Isso foi acontecendo, né? Então, aí no discurso de inauguração de Brasília, o JK ele colocou os candangos no discurso, agradeceu aos candangos e tal, e aí que o termo mudou a sua acepção, né? Começou a ser algo elogioso. E aí todo mundo que mora em Brasília começou a querer ser chamado de candango a partir de então. E eu acho que é o nosso gentílico, né? Assim, eu nasci aqui, eu sou candango. Quem nasceu é candango. Quem veio para cá eu acho que é candango também, né? Assumiu Brasília. Eu pensava que tinha a ver com o réptilzinho, que tem muito aqui. Calango. Calango. Ou Candangolândia, né? Que também a gente tem um bairrozinho Candangolândia. Não, mas candango é esse, era um apelido que surgiu ali ninguém sabe exatamente de onde, mas que começaram a chamar os operários de candango e pegou, e eu acho bonito, eu gosto de candango, por exemplo. Tem uma discussão, tem gente que discute hoje em dia, não, candango é só quem trabalhou na obra de Brasília, mas eu acho que não. Todo mundo que assumiu o Brasil, exato, quem nasceu ou quem veio de fora também, né? Você se Mais sente controvérsia. Mais brasileiro. controvérsia. Então tem isso, assim, acho que não vai chegar a um consenso. João, manda brasa. Como que você concilia tanto o estudo de Brasília com o seu trabalho, que aparentemente você continua publicitário? Essa é uma boa pergunta, eu não sei. Fazendo mal feito. Tudo um pouquinho mal feito, É aquela né? história, né? Quer fazer tudo e só vai Mediano tudo um mal pouquinho de feito. tudo. Mas eu consegui ao longo dos anos ter uma rotina que eu consigo conciliar as duas coisas. Tanto agora eu cheguei até mais tarde porque eu estava trabalhando e vou voltar a trabalhar saindo daqui. A gente tá fechando uma campanha lá grande. Mas eu já pensei assim, eu vou abandonar a publicidade, vou me dedicar só a isso. Não consegui, porque eu gosto muito do que eu faço na publicidade e financeiramente também é uma carreira que dá muito mais lucro do que só concentrar aqui. Mas eu consigo fazer as duas coisas. Mas eu tenho um plano de ampliar. Atualmente eu faço tudo sozinho, com algumas parcerias eventuais, mas 90% sozinho. Eu quero ter alguém que me ajude, nem que seja na execução de vídeo, de edição. Então esse é um plano de um futuro bem próximo já que eu quero fazer para conseguir botar mais conteúdo na rede, né? Alicia o seu filho no seu esquema. Mas ele já me ajudou algumas coisas, ele é bom nisso. Meu filho é youtuber, né? Então ele já Criança já nasce Mais uma sabendo, perguntinha né? pra gente acabar. Fiquei sabendo recentemente de uma lenda, não é uma lenda, não, um descobrimento chamado Juscelinome e os Candangos. Você já ouviu falar disso aí? Sim. Tá no livro 5. Tá no livro 5? É o ratinho que descobriram, né? E ele foi descoberto durante a construção
aí deram esse nome, né, de os 100 Sério? nomes, Olha aí. e ele foi extinto, na mesma hora, porque pegaram ali os ratinhos, levaram lá para São Paulo, eu acho, onde faz essa análise, e eles morreram. E não acharam nenhum outro. Então ele foi descoberto, mas morreu, foi extinto. E deram o nome de Juscelinômios Candangos, porque foi aqui em Foi Brasília. aqui em Brasília durante a construção. Durante Nunca o mais local acharam. que morreu, então, sumiu. Pois é, não acharam mais nenhuma espécie, e as espécies que eles acharam levaram lá para o estudo, morreu. E ele não se reproduziu, então foi extinto. Foi extinto logo depois da descoberta. Né? Dando só continuidade à pergunta dela, quanto tempo que você gasta com histórias de Brasília, assim, né? Eu não sei, já tentei mensurar, mas eu não sei, porque faz tão parte do meu dia a dia que eu não dedico um tempo assim, agora eu vou passar 2 horas só pesquisar. É o tempo inteiro. Eu estou toda hora no celular, então alguém me manda alguma coisa, eu anoto, e publico. Por exemplo, hoje, um exemplo, quem for lá no História de Brasília hoje, viu que eu postei uma coisa sobre aquela rampa do pátio do Venâncio. Uhum. Que muita gente não consegue subir. Porque hoje eu fui lá, na hora do almoço, eu participei de um programa lá na Rádio Nacional. Pois é, aí eu fui lá, que fica lá no Venâncio, né, a Rádio Nacional. Eu fui lá e na saída, aí eu tava subindo, eu lembrei, caramba, quando eu tirei carteira aqui, o carro derrapou, literalmente, porque era o carro marcha manual. Aí eu pensei, quantas pessoas já devem ter... Ou nem passam ali pra Nem passar passam vergonha. comigo. Estaciona lá embaixo, não tem que subir. Aí eu filmei ali a subidinha e postei assim, na hora. Foi uma ideia da hora, não, que eu tive na hora, né? Mas alguns posts são planejados. Mas tem essas coisas de oportunidade, então acontece alguma coisa, aí eu vou Como é que é postar assim? agora. Uma senhora te manda uma mensagem no Insta, quero te mandar uma foto. É, exatamente. Como é que eles te toda hora. mandam? E-mail? Não, manda aqui. O e-mail é pouca gente. E tem você e-mail. lê tudo? Eu leio tudo, guardo tudo, respondo tudo. Às vezes demora um pouco, mas eu respondo tudo, que eu acho importante ter esse feedback, né? Quando alguém Então, dedica um tempo. Vou mandar minha pra foto tirar. segurando o leitinho e o Manda pão do lá. Boris. Não, pode mandar. Kate, Manda que eu quero engajamento. Facebook Histórias de Brasília, Instagram, com IFE, né? Histórias da Brasília. YouTube, Histórias de Brasília também. TikTok, Histórias de Brasília. O que mais tem? Tem o site, historiasdebrasilia.com, que eu alimento menos do que eu gostaria. E é um site que ele é muito bem ranqueado no Google, porque eu coloco vários assuntos diferentes e que ninguém mais fala, né? A pessoa acaba não falando, né? Não tem muita, a não ser o Correio Brasiliense fazer uma matéria ou outra, Metrópolis. Mas quando você falou eu falei da equipe, né? Eu queria uma equipe para isso. Mas eu preciso desapegar um pouco de uma coisa que eu criei e não consigo ainda fazer isso. Falei, você é outra pessoa e cria. Não, eu quero ter o controle. Se o GDF te desse 2 anos, dinheiro ilimitado, o que seria o seu foco principal? Eu gostei dessa ideia. Eu ia fazer muito vídeo, Não, mas algo mais... Um assunto. Algo grandioso, assim, tipo, para causar impacto. Nossa, boa pergunta. Eu acho que eu iria contar, não as histórias da construção, que são muito contadas, mas eu acho que é de quem morou em Brasília nos anos 60 e 70. Que são pessoas que arriscaram tudo muitas vezes. Muita gente veio transferido, ficou aqui, mas muita gente veio tentar a vida em uma cidade que tinha tudo para dar errado. Realmente, o início da cidade. E teve uma época que eles acharam que Brasília ia ser abandonada. Exatamente. Brasília correu esse risco durante todos os anos 60. Em 69 teve um decreto presidencial que obrigou todos os funcionários públicos que estavam no Rio, quase todos, né? Alguns estão lá ainda. Petrobras está lá até hoje, por exemplo. Mas obrigou a virem para Brasília, porque eles não queriam vir. Então, esse foi um ponto, assim, de uma virada para Brasília, 69, que a cidade mudou. Tanto que, a partir dos anos 70, você vê a cidade diferente. Por exemplo, até então não tinha sinal de trânsito em Brasília. Só tinha os guardinhas. Exatamente. Rua pavimentada também, o pessoal fala que nessa época era difícil, né? Exatamente. Então houve esse ponto ali na virada dos anos 70, que Brasília ganhou muita população e a cidade teve que se adaptar. Então foi isso. Então, sinal de trânsito, começaram a vir, os pegas começaram muito nessa época, porque tinha muito adolescente que não tinha nada para fazer. O que você fazer? Fazer pega. A W3 ela ganhou uma grande dimensão como um grande centro comercial. O Conic era um grande point também. O Conic, exatamente. O Conic ele no início ele era
é o local das embaixadas, então ele era muito sofisticado no início. Logo depois veio o Hotel Nacional também, né? Que Também. foi receptividade de grande. Exatamente. O Hotel Nacional foi muito. Então, houve essas mudanças, né, ao longo do... Então, se o GDF, se alguém estiver me ouvindo e quiser me bancar... Então, falar de só falar com Brasília você. seria, assim, a profissão que tu gostaria de fazer isso 24 Se horas. eu pudesse, eu faria isso. E é um plano, assim, a médio prazo. Conseguir me dedicar, porque assim, eu realmente precisaria me dedicar muito a isso. Porque tem muitos influencers e blogueiros que vivem disso, mas é um trabalho mesmo, é uma empresa que eles têm, né? Sim. No momento eu consigo conciliar duas E coisas. qual filme sobre Brasília você acha que é o melhor, ou que seria assim? Todo Olha, mundo teria que ver. Tem algum documentário muito específico? a documentário eu aconselho Conterrâneos Velhos de Guerra, que é do Vladimir Carvalho, fala do massacre da Pacheco Fernandes, que é uma história muito emblemática de Brasília também. Mas eu acho que esse realmente, assim, um documentário crucial para entender Brasília é isso. Porque ele fala do massacre, ele fala de um evento que teve lá que se chama um quebra-quebra generalizado que aconteceu aqui em Brasília em 86, que chama Badernaço, né? Muita gente fala, ele fala disso. Então é um documentário muito essencial. Mas de filme o que eu mais gosto é Eduardo e Mônica. É recente, Sim. mas eu acho que consegue captar a cidade muito ali, né? E é muito bem feito, né? Embora aquele Somos Tão Jovem é muito bom também, eu gosto dele. Somos Tão Jovem é muito bom do também. Renato Russo. Ele mostra muito ali aquela época. Esse Entre Quadros que você falou, está sendo feito. Uma Eu estou em gracinha. contato ali com os diretores, eu conheço eles já, eles são publicitários também. Então eles estão filmando, é uma história das gangues, eles passam em 90 e falam das gangues em Brasília, que é uma história muito legal. Quem viveu essa época lembra muito, quem é mais novo não vai lembrar não lembra de uma Brasília sem gangues. Que ano foi isso? Desse filme se passa em 90. Não, das gangues. Durante os anos, meio dos anos 80 até os anos 90, elas eram muito presentes em Brasília. Teve o assassinato do Marco Antônio Velasco, não sei se você lembra, foi em 93, morreu lá na Asa Norte, né? Foi espancado por uma gangue de 16 anos. Sim, eu lembro. Mas isso está bem associado com a ascensão do rock também, né? Será que isso tem uma relação? Eu acho que sim, acho que era muita falta do que fazer, né? Porque o Renato Russo falava muito, a gente montava banda porque não tinha o que fazer. Então, e gangue também, as pessoas brigavam na rua porque não tinha o que fazer. Então, né? Brasília deixou de ser capital do rock porque a gente tem opções demais agora. Eu acho que sim, É tanta coisa, por exemplo, você vai ver o fim de semana agora, tem muita coisa, tem na praia, tem Capital Motoí, que não sei se ainda vai ter esse final de semana, mas é muita coisa. Até Até férias, pouco tempo antes, né? atrás. Férias era cidade fantasma. Janeiro, Todo mundo viajava. exatamente, carnaval. Lembra quando era carnaval agora no aqui Brasil? você fica de janeiro a janeiro e você tem coisa pra fazer. Exatamente. Eu era Carnaval criança, eu aqui, lembro em janeiro eu vi uma criança lembrar, olha, alguém ficou em E Brasília. eu viajei, exatamente. Hoje é o inverso. Então, Brasília já está próxima a qualquer outra grande cidade. Então, eu faria isso. Eu ia resgatar essa época, que eu acho a época mágica de Brasília. É a época da minha infância também, mas mesmo para quem não viveu esse momento, é uma cidade tão diferente, era uma cidade tão diferente, né? Anos 80, anos 70 e 80, que você vê assim, é Brasília, mas não é Brasília ao mesmo tempo. Né? Tão Então, diferente. vamos reviver os pegas, as guerras de gangue. Guerra de As gangue, bandas andar de de rock. bicicleta, uma Nossa, cidade nem com menos fale. violência, jogar bet, andar de carrinho de rolemã, Uau, tudo sim. isso que a gente fazia muito e ninguém mais faz hoje em dia, né? É porque eu acho que por ser uma cidade de concursos, né, muito política, e a gente aqui ser o centro de tudo, né, Brasília fica muito taxada de ser uma cidade chata, Sim, que não tem Ser cultura, opção, que não é. tem história, né, mas Brasília, assim, pra quem vive aqui, a gente sabe que Brasília tem conteúdo pra caramba. Muita coisa, né? Eu sou muito fã do Buraco do Jazz. E sempre que eu vou no Buraco do Jazz, eu posto uma foto. Gente, eu amo a temporada de seca em Brasília, porque tudo de também, bom sim, acontece na Não vai época de chover. seca, não vai chover. E se Cara, chover, a gente vai gostar. Vai chover, Sim, exatamente. exato, a gente não reclama, né, de chuva na época de seca, mas assim, é a melhor época de Brasília pra mim, eu Tá sempre mais posto. friozinho, né? E a galera fala, caraca, tem esse tipo de coisa em Brasília. Eu, cara, você não tem noção do que acontece em Brasília na época de Exatamente, seca. exatamente. É incrível. É uma outra cidade, é uma outra coisa. Vale a pena as pessoas conhecerem. Quem é de fora, Sim. sair do circuito esplanada e fazer outras coisas, Sim, né? sim. Conhecer a noite, conhecer as quadras, andar aqui pelas quadras. Não vem só roubar nossas vagas de concurso, né? João, então, vamos para um fechamento. Primeiro, como é que você vê Brasília daqui a 10, 20 anos? E depois dá aquele fechamento. O que você acha? O que você aprendeu tanto se envolvendo com a história de Brasília? O 10 é uma boa pergunta. Eu acho que Brasília está muito inchada. O trânsito vai parar, porque já está muito difícil o trânsito.
Então, se não, algo não for feito, eu acho que não vai ser feito, a coisa vai piorar, mas eu acho que a gente vai ter também uma geração mais conectada com a cidade. Quem é criança hoje, adolescente, vai estar adulto e vai ter uma outra visão da cidade, talvez até mais próxima do que a gente. Então, eu sou otimista também. Eu acho que Brasília tende a continuar a melhor cidade do Brasil, eu acho. Apoiado. Apoiado. Vai continuar sendo. E Here. continua sendo muito elogiada, né? Cada vez mais Brasília continua subindo ali no ranking de melhor cidade para morar, Exatamente, qualidade de muita vida. coisa, né? Educação, tem muita coisa. Claro que a gente tem defeitos, mas eu acho que de um modo geral nós somos estamos muito bem colocados em relação ao resto do Brasil. Então eu acho que é isso, eu tenho uma visão otimista para Brasília. Brasília hoje é a 4ª maior zona metropolitana do país, né? Passou Porto Alegre recentemente. Pois é. Né? Pois Processo é. de 22 ou 23, eu acho. Não é terceiro? Não. BH tem 5,7 milhões. E, bom, então, gostaria de agradecer pelo convite aqui, pela grande conversa. Achei muito legal. Quem quiser me seguir lá no História de Brasília. O meu pessoal também é João Amador, sempre coloco coisas, novidades ali. E vamos conversando, quem tiver foto, quiser mandar, quem tiver uma história, uma sugestão de pauta. Muitas coisas que eu faço são sugeridas pelos seguidores. Então, vamos lá, estou sempre à disposição de todo mundo. Mas de tanto se envolver com a história de Brasília, o que é a grande lição? O que é alguma coisa que realmente mudou aí? Eu acho que quanto mais a gente, no meu caso, né, então, quanto mais eu descubro coisas sobre Brasília, mais eu gosto da cidade, mais eu admiro o projeto, o JK principalmente. Eu só tenho uma tatuagem, né, essa aqui, ó, do Juscelino Kubitschek, eu sou fã dele. Que massa. Então, assim, mais eu descubro, eu leio muito sobre JK e acho ele uma figura sensacional, fantástica, deveria ser mais conhecido mesmo pelas pessoas e admirado como um grande brasileiro. A gente precisa de heróis, precisa de um herói que não é do esporte, a gente tem muito herói esportista, né? Mas um cara que peitou tudo, conseguiu realizar o sonho, a gente está aqui vivendo o sonho dele, continua repercutindo o que ele fez, então é um cara que vale a pena ser estudado e eu sou fã dele. Então, vamos lá. Gente, 49ª roda de conversa, João Amador, do História de Brasília. Quando é que você vai se candidatar? Já tem 15 Eu falei votos, primeiro, hein? Eu estou pensando nisso, eu quero o voto de vocês. O Juscelino, quando ele era médico, última história, né? Ele foi candidato a deputado, ele não queria ser político de jeito nenhum, então ele foi meio que forçado a situação, e ele fazia muito atendimento voluntário, né? Ele atendia muito, como você falou, né? O pessoal não tinha dinheiro, ele atendia. Então ele ia lá fazer um atendimento a alguém lá na cidade dele. Aí a pessoa, pô, obrigado, doutor Juscelino, o que eu posso fazer para te agradecer? Ele falou, vote em mim. E aí ele conseguiu a primeira eleição dele a deputado. Olha aí. Se eu for candidato, por favor. Gente, então queria agradecer muito ao João Amador. É a segunda roda dele, a outra a gente fez só no Instagram, na época da pandemia, né? E teve uma interação boa, né? Foi muito legal, ele rendeu muito material que eu fiz depois. A história de fantasma, acho que foi eu e meu pai que a gente fez a pergunta. Então assim, gente, segue ele no Facebook, TikTok agora, Instagram. Olha, toda vez que eu abro ali, eu tô com pressa para fazer alguma coisa e pum, vem um alerta ali de História de Brasília, eu vou lá, aí tem um vídeo do carro passando a 108 Sul, e você vê sem árvore, aquela coisa louca. Então, aí você vê aquela Brasília antiga. Até meu avô teve horror de Brasília, nunca mais quis voltar, porque ele teve aqui nos anos 50 e 60, né? Então, como mudou, e hoje em dia eu gosto de falar assim, olha, a galera diz que não tem nada para fazer Brasília, e não é isso não, até tem demais agora, né? Verdade. Tem que voltar às gangues. Agora é virtual, vai ser gangue pelo WhatsApp. WhatsApp, né? Vai ser isso. Mas é isso, gente. Muito obrigado, João, de novo, você prestigiar a gente. Muito bom, obrigado pelo convite, foi ótimo. Foi ótimo. Vocês são demais, gente. Obrigado. Recomendo demais o site dele, os livros, Casa de Chá também, né? Casa de Chá, tá venda lá, os 6. Isso. E é um lugar muito bom de se conhecer. E bom, e o pôr do sol, e curtir Brasília, essa época de seca, eu realmente recomendo muito. Gente, muito obrigado aí, valeu demais. Obrigado. Obrigado.